Olá, tudo bem? Nós estamos aqui no Bladelas novamente, hoje com um convidado super especial, né, Lu? Estamos aqui com quem, Nath? Com o Cleiton Salles. O Cleiton Salles, ele tem um Instagram e o tema principal é Tantra, né? Então nós vamos saber tudo sobre esse tema. O Instagram dele é Mundo Tantra, para quem quiser segui-lo, já dá aí, já segue ele lá e aproveita, dá um joinha, né? Dá um joinha no nosso YouTube aqui, tá bom? E segue a gente. Vamos lá, bom, eu vou deixar o Cleiton se apresentar, né? É um prazer, Cleiton, obrigada, viu, por estar aqui no Bladelas. Cleiton, muito bem-vindo. Seja muito obrigada. Bem-vindo. Isso. Bom, primeiro a gente já quer começar assim, como começou a tua história? Da onde você veio? Como é que se transformou em tudo isso que você é, né? Assim, com esse tema, né, que às vezes é um pouco polêmico, às vezes é um pouco confuso, as pessoas não sabem exatamente o que é. Então a gente quer saber da onde você veio e como é que se transformou o Cleiton nesse mundo, no mundo Tantra. Foi uma viagem grande, hein? Hoje eu me apresento como terapeuta tantra, educador sexual. Meu trabalho é com relacionamento e sexualidade. E isso vem por uma falta, por uma necessidade, um problema que eu olhava para minha vida e falava assim, cara, eu tenho um problema de relacionamento. Eu não consigo me manter dentro dos relacionamentos, não consigo fluir bem nisso, não sei como lidar com isso, não sei como lidar com sexualidade. Eu cresci, né, como a maior parte das pessoas, numa família muito religiosa, muito discriminando a sexualidade como algo errado, pecado, feio, vou pro inferno, né, é uma coisa suja. Não, e é importante você falar que você nasceu no Nordeste, né? Onde é que você nasceu exatamente? Eu nasci em Recife. Em Recife. Lá eu acho que tem uma cultura até mais nesse sentido fechada ou não? Também. Também. Mas, vem da família, mas também da religião. Da religião. Né? O Sim. Mormon, por exemplo, desde que eu nasci, então, sexualidade, vivenciar a sexualidade só depois de casamento, e qualquer outra coisa durante o processo é pecado, não falo sobre isso, deixa isso para depois. Então eu cresci no movimento de negar qualquer coisa que era da sexualidade, porque eu tinha um movimento muito religioso, e eu era aquele negócio de, o que for errado, não quero, se é pecado, não quero ir pro céu, não quero ir pro inferno. Então o movimento era negar qualquer coisa que pudesse me levar pro inferno. E o sexo era uma coisa assim. Eu fui conhecer sexo na minha lua de mel, né? Casar, lua de mel. Eu só lembro de estar no banheiro, trancado numa banheira, lá em Recife, né? E pensando, que merda foi essa que eu fiz? Porque você tinha quantos anos? Eu tinha 22 anos. Nossa. Você casou virgem? Casei virgem. E o movimento era tipo, todo mundo falou que era incrível, maravilhoso, que ia ser uma coisa. E eu esperava, porque eu passei a adolescência pensando, cara, um dia vai acontecer. Né? Aquele fogo todo de adolescente. Mas terminou. Eu tinha uma esposa incrível, uma pessoa assim maravilhosa, só que dentro de mim era uma confusão de nojo, de raiva, de prazer, mas também uma repulsa. Era algo que eu não entendia por que acontecia aquilo, e ninguém me disse que poderia acontecer aquilo, né? E para mim, isso é normal, deve ser. Passei 4 anos casado fazendo algo, mas vinha sempre aquele movimento. Então foi aí que você decidiu fazer psicologia? Conta pra gente isso. A psicologia, ela veio bem depois, porque no começo foi uma confusão muito grande. Tá bom. Então eu fui nessa confusão, a trancos e barrancos, tentando seguir aquilo que eu aprendia na igreja, de tipo, paciência, né, vai amar sua mulher, vai fazer isso. Mas amor tinha, mas era uma confusão interna, né, particular. E eu falei, cara, eu preciso entender isso. Eu me separei dessa primeira parceira. Quanto tempo você ficou com ela? 4 anos. 4 anos. 4 anos. E quando eu saí, foi muito engraçado, porque quando eu saí, eu não queria relacionamento com ninguém, não queria sexo com ninguém, eu ficava, daqui, beijo, né? A gente chama de lá no Nordeste de sarrar. Sarrar pode. O que é sarrar? Sarrar é aquele movimento de intimidade, mas sem tocar lá embaixo. Só que vinha o movimento, né, essa demanda grande, e eu falei, cara, um dia vai. Aconteceu algumas experiências que começaram a falar assim, cara, pode ser bom, mas ainda não... Você não tinha encontrado ali, não, mas não tinha, não. Talvez você não tivesse, você ainda não tinha se encontrado dentro do sexo mesmo. E aí eu pensei, tem um defeito em mim, eu tenho um problema. E aí eu comecei a buscar outras relações, só que eu falei que eu preciso resolver esse problema. Só que eu era tímido demais, muito tímido. Tímido para falar das minhas emoções, né, dos meus problemas. Então eu falei, eu tenho uma brilhante ideia. Vou virar psicólogo.
Eu não queria ser psicólogo, mas eu queria me tratar. E Mas você chegou a fazer psicologia? Aí eu comecei assim, a faculdade de psicologia. Não, mas assim, você ia num psicólogo? Não. Não tinha coragem. Falar com Ele ninguém. Nem com psicólogo? Nem com um amigo. Caramba! Nem. Mas, por exemplo, nesse momento, você tinha amigos e homem, a gente sabe quando se junta, às vezes fala. Ah, mas não. Os seus amigos falavam? E você não? Os meus amigos falam, né? Eu falo assim, que rodinha de homem geralmente pra falar de coisas boas, pra falar de coisa que o cara é grande, sim, né, sim, grosso, sim. aguenta 50 horas, né? É. Mas pra falar dessas coisas, e hoje eu trabalho muito com homem também, nesse movimento de disfunções, nesse movimento do emocional, de como lidar com as questões da sexualidade do relacionamento, porque o homem não fala. Ele não Geralmente, pode se mostrar o problema. vulnerável. Isso. Geralmente né? é aquele negócio, ele vai falar das vantagens, mas outras coisas ele vai esconder e não sabe lidar com. E aí cria diversos outros problemas. Então, nesse movimento eu fui buscar a faculdade de psicologia para poder me tratar, me cuidar, me entender na minha loucura. No meio da faculdade, eu descobri que tinha psicanálise. E para mim, psicanálise fez mais sentido. Porque vinha nessa vertente da sexualidade, falava mais sobre isso, Freud entrando aí, e depois Melanie Klein, né, Jung, um monte de coisa. E aí eu fui fazer uma faculdade de psicanálise. Durante quanto tempo você fez essa faculdade? 2 anos. 2 anos. E aí, nesse movimento de estudo da psicanálise, abriu um universo para mim. E aí eu comecei a conhecer a bioenergética, a hipnose terapêutica, diversas coisas, e aí fui para a meditação, para o renascimento, e aí nessa época eu conheci um tal de Tantra. E aí eu falei, mas você conheceu na faculdade mesmo ou não? Eu conheci conversando com as pessoas. Eu acredito muito em sincronicidades, né? Sim. Quando a gente está em busca de algo que nem sabe o que é, as coisas vão acontecendo e a gente vai acolhendo. Chegou uma pessoa, né, uma mulher muito pior. Até hoje eu procuro essa mulher. Né? Se ela estiver escutando aqui agora, assistindo a gente, tô te procurando. Ela é Elô, né? Porque ela chegou e ela era muito diferente. Sabe aquela pessoa assim, magnética, muito diferente de tudo aquilo que eu tinha como atração, né, em uma mulher. E eu falava, cara, você tem alguma coisa muito diferente. E aí ela falou, depois de um tempo, você tá querendo Tantra. É isso que você tá vendo. Toma um livro, ela me deu um livro, falou, você vai entender tudo sobre Tantra aí. E foi embora. Cara, né? Que livro era esse? Era um livro chamado Consciência, do Osho. Osho, cara, sim. E aí aquele livro, assim, também escancarou minha cabeça. Porque foi engraçado que depois eu liguei pra ela e falei assim, Lu, você tá de sacanagem comigo. Eu já li esse livro 2 vezes. O livro não fala nada sobre Tantra. Nada. Ele falava sobre o que, na verdade? Eu rabisquei o livro todo e resumi ele em 2 palavras. Amor e consciência. Ah, que legal. Só isso. Sim. Então, nesse segmento foi que eu fui desenvolvendo a sexualidade, e aí me expandiu, e aí começou a funcionar pra mim. E aí, quando começou a funcionar pra mim, eu falei assim, cara, eu vou levar isso pro mundo inteiro, porque tá fazendo efeito. Você sabia da dor que era, né? Cara, eu não imaginava essa sua história. Pois da dor que era essa repressão, você reprimiu tudo isso lá atrás. Né? Pois é, e eu não conseguia encontrar vamos dizer, na psicologia tradicional, né, nas técnicas tradicionais, algo que pudesse ir tão profundo em mim. E quando eu experienciei o Tantra e toda a sabedoria do Tantra na minha vida, no cotidiano, no dia a dia, eu falei, cara, isso funciona demais. E é simples, todo mundo pode aplicar isso na sua vida. E aí foi quando eu era palestrante na época, vinha muito para São Paulo, né, fazia palestras no Brasil inteiro. Só que aí começou a vir um movimento eu chegava no hotel no final da palestra e falava assim, eu sou uma mentira. Porque... O que você fazia nessa época? As palestras eram do quê? Era comercial, eu lembro que você falou. Trabalhei com a Honda, trabalhei com algumas empresas, só que era incrível. Eu estudei a vida inteira na área comercial para ser isso. Eu achava que estava no auge da minha carreira. Mas no fundo, depois que eu conheci o Tantra e aquilo fez muito sentido para mim, eu pensei, eu sou uma mentira. Porque eu estou falando agora sobre comportamentos, mas o problema não está no comportamento. O comportamento só é uma folha. O problema está na raiz. E o Tantra pode entrar na raiz e a gente pode cuidar dela. Então eu comecei a mas, por exemplo, o Tantra, depois nós vamos falar, claro, bastante dele, mas assim, o Tantra, você acha que que o Tantra, ele é para todos os âmbitos da vida ou para alguns específicos? Então, o Tantra é para a vida completa. É pro caramba, seu dia a dia. Olha, porque geralmente nossa cultura se associa o Tantra à sexualidade, ou ao ato sexual, ou a esse assunto, né? Tudo é ligado à sexualidade.
que também pra gente é. Só que pra gente sexualidade é algo muito mais amplo. Sim. Sexualidade é a pulsão de vida. Isso é muito mais de como a gente está fazendo aqui. Pra gente, esse movimento aqui de expressão é um ato sexual. Né? É a forma com que eu me expresso, como eu vou pro mundo e como eu recebo o mundo. Mas aí, geralmente, quando a gente vai pro senso comum, associa diretamente ao ato na cama. Cleiton, vamos desmistificar o Tantra. Uhum. E eu tenho aqui uma questão para colocar que você falou pra gente uma vez, que o Tantra é espalhar amor, né? Então, explica pra gente melhor isso, né? Vamos. O que é ser tântrico, na Legal. verdade? Olha só, Tantra é simplesmente e realmente amor e consciência. Só que Tantra é amor e consciência não na ideia que a gente tem, por exemplo, de amor, desse amor romântico, do sentimento por outra pessoa. Amor, eu entendo como energia. Como a energia que eu sou feito, meu corpo é feito dessa energia, essas partículas que para mim eu chamo de amor. Existe um movimento de amor acontecendo aqui dentro. Eu sou isso. Cada um de nós somos isso. E aí, nesse movimento, Tantra é amor e consciência. A gente vai trazer esse amor e consciência para a prática, para o dia a dia. Por exemplo, eu trabalho com terapias ou terapêuticas tântricas. O que seria isso? Transformar amor e consciência em prática. Esse amor seria a energia da energia, pessoa. Tá. Mobilização de energia. Né? Como é que a gente pode mobilizar isso, expandir, canalizar para onde eu quero, para quem eu quero? Porque é uma distorção muito grande essa ideia de amor romântico como alguém que vai me dar alguma coisa. Sim, é verdade. Mas quando a gente fala dessa energia, eu posso compartilhar essa energia com qualquer pessoa, independente que eu esteja me relacionando amorosamente, sexualmente com essa pessoa ou não. Tá. Então, por isso que eu posso, por exemplo, vivenciar o Tantra com a minha filha e com a minha esposa. É o amor, é essa energia. Agora, o que eu vou fazer com essa energia são diferentes, são formas diferentes de fluir nessa energia. A gente pode dizer, então, que o Tantra também é você estar presente. Também entra na consciência. Consciente em cada segundo da nossa vida. Dentro do Tantra, a gente vai ter vários princípios, como, por exemplo, o não julgamento, a não repressão, entender que esse corpo é um templo sagrado e não só, né, eu aprendi na infância que o meu corpo me separava de Deus, que aqui tinha todo o pecado, né, que aqui é o carnal, né, a gente tem essa nossa cultura. Sim, no Tantra, isso aqui é sagrado. Isso aqui me aproxima de Deus. Eu tenho essa centelha divina aqui dentro. É o sopro de Deus que está aqui dentro de mim, que é esse amor, que é essa energia. Quer dizer, todos nós somos um pouquinho de Deus, que é essa energia, né? O Tantra entende exatamente assim. Sim. Né? Então, esse corpo é um canal de comunicação. E associam também a sexualidade ou o sexo com o Tantra, porque a gente vai utilizar essa energia que a gente chama de Kundalini, que é a energia sexual, energia criativa, criadora, para fazer essa comunicação com a divindade. Eu vou nutrir todo o meu corpo, eu posso tocar outra pessoa com essa energia sem precisar tocar minha mão, porque a minha intenção vai primeiro. E eu posso me comunicar com o meu divino através desse templo sagrado. Então tem vários princípios, e um dos princípios também é o masculino, o feminino e esse equilíbrio, esse movimento de reconhecer o masculino e feminino em cada um de nós, mesmo sendo homem ou mulher. Sim, tem o princípio do feminino muito forte. A gente fala que o Tantra ele é muito feminino. A essência do feminino, de fluir, né, de trazer beleza, de trazer essa essência do prazer. Para a gente, o prazer é muito do feminino. Que quando a gente traz a história do Tantra, a gente percebe que foi um povo diferente, uma forma diferente de viver e que a gente pode integrar hoje. Então, eu como Mundo Tantra, na minha escola, chama Mundo Tantra. Na minha escola, eu saio um pouquinho daquela parte mística, da parte muito clássica do Tantra, que vem do hindu, às vezes. É isso que eu ia perguntar, de onde vem, né, o Tantra? Porque então, deve ser alguma coisa milenar ou não? Milenar. Tem datado alguns livros de mais de 5.000 anos depois de Cristo, né, antes de Cristo, no caso. E aí vem de um povo que era coletor, que era agricultor, que cultivava essa energia. Por exemplo, eles usavam a energia sexual para abençoar e fortalecer as suas colheitas. Né? Eles eram um povo muito industrioso, muito inteligente, mas não era um povo guerreiro. E aí foram sendo conquistados por outros povos. E o Tantra, uma ciência, por exemplo, essa sabedoria, foi espalhado. Então, por exemplo, hoje você vai encontrar Tantra da mão direita, da mão esquerda, o Tantra branco, o Tantra negro, né? O Tantra que é muito mais ritualístico e não usa o sexo como, por exemplo, um canal, uma forma de mobilizar energia.
Já outro lado usa o sexo, pode usar, por exemplo, o álcool, outras substâncias para você entrar nesse estado alterado, nessa expansão de consciência corpórea, consciência de conhecer o seu próprio processo, mas também consciência orgástica. A gente pode expandir muito a sensação prazerosa do nosso corpo através do Tantra. E isso chama muita atenção. Por isso que as pessoas geralmente conhecem o Tantra nesse lado. Porque, então, associa exatamente, quer dizer, na verdade, quem escuta Tantra, assim, não tem esse conhecimento, já associa diretamente, exatamente essa parte mais sexual, do orgasmo e tudo mais, né? E é legal porque, assim, às vezes é um caminho que muitos vão chegar. Eu vejo algumas escolas de Tantra negando isso, condenando, o pessoal só pensa em sexo, só pensa, né, nesse caminho da massagem, por exemplo, que pode ser uma massagem orgástica, mas às vezes tem algumas pessoas que só vão vir por esse caminho. E depois que entrar por esse caminho, vai expandir. Já outros vão pela meditação, outros vão pela respiração, pela oração. Porque tudo isso é Tantra. Tudo isso é Tantra. Pra gente, uma massagem tântrica é uma meditação, é uma oração. É uma forma realmente da gente comunicar. Olha que interessante, essa energia, o meu coração está ligado na minha mão. Então, minha mão vai ser a mensageira desse amor e consciência que a gente fala. Mas tem meditação, tem oração, tem rituais. Por exemplo, tem o Maituna, que é um ritual de sexo tântrico. Muita gente fala, não existe. Cara, o que você fizer com amor e consciência pra gente é tântrico. Você pode varrer uma casa de forma tântrica, você pode cozinhar de forma tântrica, cuidar do seu filho, e fazer amor de forma tântrica. Então, você já falou isso uma vez e eu quero te perguntar de novo. Como que é varrer uma casa de forma tântrica? Né? É estando presente? Fala pra mim, pra que as pessoas entendam. Pra gente... Eu também preciso entender. É estando presente. É o estado presente. É o estado de presença. É varrer com satisfação. A gente fala que tem 5 princípios, 5 pilares do Tantra, né? Que a gente usa em qualquer ato tântrico, que é o desejo, a presença, respiração, movimento e som. Então, para você reconhecer, por exemplo, se algo é tântrico, se uma prática é tântrica, a gente geralmente recorre a isso. A um desses? Ou todos juntos? Geralmente todos esses. Por exemplo, quando você está varrendo uma Mas você tem desejo de varrer uma casa? Não tem. Mas o que gera? Não, talvez o desejo de ver limpo. É lógico. Isso. É o objetivo. Pra gente entender o objetivo. Porque é a mesma coisa do sexo, por exemplo. Às vezes o sexo o objetivo não é apenas o prazer ou o ato, mas é a conexão, né? É a presença de estar compartilhando com a pessoa que você ama, ou é a diversão de fazer algo diferente à noite, é o acolhimento. Então sempre tem esses objetivos ou esses desejos por trás do ato. Perfeito. Quer dizer, qualquer coisa que você faça, porque isso a yoga também fala, tantas outras linhas falam do estado presente, né? Então, tudo que você está fazendo na tua vida com o estado presente, você está fazendo com amor e consciência? Ou nem tudo? Eu acredito que sim. Tem uma coisa que o Osho, que eu gosto muito de algumas coisas que o Osho fala, ele fala assim que tudo que você faz de forma inconsciente te leva à morte. Te leva às coisas que não vão trazer coisas muito boas. E a grande maior parte das pessoas estão vivendo nisso. A consciência traz vida. A consciência, por exemplo, traz o real prazer. A consciência traz a transformação que vai ir para a evolução, para o crescimento, a transcendência. Então, a diferença de se você pode aproveitar bem isso ou não é a consciência. Mas então aí eu quero te fazer para a gente debater aqui. Se o ser humano é 80% inconsciente ou mais, para você trazer tudo pela consciência, o Tantra ajuda nisso, a te deixar num estado mais consciente, é isso que você está falando? Isso. E quanto mais você pratica, mais você vem para esse estado consciente. Porque é uma prática, hábito. É como a meditação, né? Isso. É a mesma coisa. Isso. Então, quanto mais você faz, mais você vai aprendendo e desenvolvendo habilidades para fazer. Coisa que, se você nem tem esse conhecimento, fica muito difícil você se manter consciente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa prática do Tantra, o final é sempre um orgasmo ou não? Não. Mas a pergunta é, o que é orgasmo para você? Porque pra gente sempre é essa expansão, né? Quando a gente fala pegar a palavra Tantra, é um instrumento de expansão. A gente pode ter essa expansão de consciência, como, por exemplo,
A gente pode pegar uma pessoa que não tem nenhuma ideia de como funciona o seu corpo, que é a maioria das pessoas. Sim. Geralmente Nem a relação, conhecem, a né? relação hoje é muito genitalizada, tá ali, só focada no genital. Mas não conhece o prazer do braço, da axila, não conhece o prazer de cada partezinha do seu corpo. Então, isso pra gente pode ser uma expansão, que pra gente o orgasmo é uma expansão, uma grande expansão energética. Então, não precisa, por exemplo, uma massagem tântrica não precisa ter um orgasmo. Mas ele pode ser uma consequência de toda essa mobilização energética. Sim ou não? Nem Sim sempre. ou não, Nem nem sempre. Pro Tantra, o que é o orgasmo? Você Essa acabou de falar. isso. É uma expansão. Essa expansão energética. Não é, na verdade, outra definição aqui de orgasmo, e quero que a gente faça um paralelo aqui. Não é a liberação de tensões? Isso o orgasmo não é uma acontece- grande liberação de tensões? Isso acontece junto com essa expansão. Você libera um monte de coisa, né? Porque, por exemplo, eu teve uma experiência comigo na Argentina, fiz uma formação na Argentina, foi muito interessante. A gente só conhece geralmente o orgasmo na relação sexual genital, por exemplo. Né? É isso. Mas, por exemplo, você pode ter um orgasmo respirando. É isso que eu ia Só falar, respirando. não é só genital. E é um orgasmo muito forte. É impressionante. Quando eu escutava isso, eu falava assim, esse povo é doido, esse povo aí é de verdade. Primeira vez que eu senti um negócio desse, eu chorava, era um negócio o corpo inteiro. Outra coisa, eu estava na Argentina e aí teve uma experiência que a gente Na estava Argentina, o recebendo pessoal... eu estava recebendo a Caliente. massagem, né, e numa formação, recebendo bem suave, estava ali, não estava acontecendo nada. E aí veio o esposo da professora, né, um senhorzinho assim, já idoso, ele veio e botou uma flor no meu nariz. Eu não sabia que era uma flor, eu só sei que explodiu assim, eu estava ali recebendo, estava muito sensível, explodiu assim, eu falo que foi um orgasmo olfativo. Porque foi um prazer que veio assim muito grande no meu corpo inteiro. Quando eu abri o olho assustado, era uma flor do meu nariz que estava lá um senhorzinho botando. Eu tô falando isso porque assim, o orgasmo ele pode ser entendido de diversas outras formas, Sim. como essa grande explosão energética. É isso que eu De queria prazer, entender. né? E aí vem o relaxamento. Não necessariamente o prazer está associado ao orgasmo genital. Não. Só que a gente não sabe, nossa educação não permite isso. Sim, é verdade. Não foi ensinado que isso era possível, não foi nem ensinado como fazer. Mas que isso era possível, ninguém contou isso pra gente. E como identificar isso? Isso é muito legal. Sabe por quê? Muitas mulheres, principalmente, não sabem se já tiveram um orgasmo ou não tiveram. Como identificar Não, eu tô isso? falando desse outro tipo de orgasmo que não é o genital. Essa sensação de prazer no corpo inteiro, que é um orgasmo olfativo ou um orgasmo de toque. Como é que você identifica, Eu acho que né? isso aí você tem que estar muito concentrado pra você sentir esse é muito tipo diferente. Não tem como você negar. Não tem como você. Quando você tiver ter um, dúvida. você vai me contar. Não É tem como isso. você ter dúvida e falar assim, cara, isso aqui, o que foi? Por exemplo, você vendo uma paisagem extraordinária, uma coisa fora... Você pode ter um orgasmo ali. Isso. Eu lembrei que você estava falando isso de Machu Picchu. Eu sempre sonhei Machu Picchu. Quando eu cheguei na ponta, assim, e vi aquela paisagem, meu corpo inteiro, assim, chorava sem... Falei, cara, eu tô chorando, eu tô arrepiado totalmente. Eu já tive, então, também. Tá Eu entendendo? também já tive. Quando eu Mas cheguei você em percebe? Lençóis, eu chorei. Mas foi um choro de prazer, juro. Quando eu... Primeira olhada que eu dei nos Lençóis Maranhenses, eu chorei, eu tava com meu filho, eu olhei pro meu filho, ele também com o olho cheio de lágrimas, acho que eu tive um orgasmo naquele minuto. Agora eu entendi. Você entende? Acho que agora eu entendi. Isso é expansão. Quando você expande, aí o seu corpo todo entra num relaxamento tão profundo, né, que não tem como você falar assim, não, foi diferente, foi normal, isso aqui acontece. Não, é algo totalmente surreal, diferente de tudo que você vive no seu cotidiano, mas que não precisa ser tão esporádico assim. Quando eu estou consciente, quando eu sei que eu posso trazer isso, eu posso trazer mais vezes. Então, eu posso entrar no processo respiratório para ter essa sensação. Eu posso me dar, né? Você estava falando um pouco tempo, né? A gente estava conversando sobre, meu aniversário. Posso me dar as viagens. Eu posso pegar uma comida que realmente eu quero comer ali e sentar presente, consciente. Sim. E me dar aquele prazer. Tudo isso são experiências orgásticas que a gente, às vezes, pela inconsciência... Na verdade, a gente não tem essa consciência que né? Uma experiência, mas Mas agora me né? veio mais uma dúvida. Então, o Tantra é prazer? O Tantra não é prazer, mas o prazer pode ser uma consequência de tudo isso. Eu falo isso porque... O que mais pode ser além do prazer? Você falou pode ser... Pode ser, sabe por quê? Às vezes...
tem muita gente que entende Tantra como prazer. Aí chega na massagem Tantra e chora o tempo inteiro. Ele chora 2 horas ali na maca. Por quê? Ele está liberando, talvez, liberando. as emoções que Isso. estavam presas. A massagem tântrica, por exemplo, é uma grande forma da gente comunicar esse amor e consciência através das mãos, mas a gente está mobilizando tanta energia que o corpo não está acostumado, mas que para ele é importantíssimo para ele liberar coisas que ele não precisa mais. Quanta coisa a gente carrega a vida inteira sem precisar carregar. A gente chama de energias paradas. Tá ali, traumas, abusos. Você consegue tirar, então, as repressões, né? Eu Com não. muito trabalho. Não, a Mas massagem o corpo tântrica faz. O corpo faz isso. Ele tem esse poder. Por exemplo, quando a gente tem um trauma de trânsito, o que acontece depois do trauma? Normalmente, o nosso corpo começa a tremer. Sim. Ele começa, ele sua, São as aí reações você começa a que chorar. gente Isso é natural. Sim. Só que nossa sociedade reprime qualquer expressão disso aí. Então, às vezes, a gente fica lá, não posso chorar, não posso liberar, tô tremendo aqui, vou segurar. E aí a gente vai deixando com que o nosso corpo perca naturalmente essas reações que são naturais de descarregar as energias paradas. As tensões. Isso. E aí o nosso trabalho com Tantra vamos dar de volta o que já é natural. Por isso que, por exemplo, no meu trabalho eu falo muito sobre sexualidade primal. Para mim, esse primal é porque já existe tudo aqui em mim, tudo que eu preciso saber, todas as coisas saudáveis desse mundo já existe, já veio comigo. O meu problema foi que eu esqueci disso, eu fui para muito distante. Eu falo que uma criança é muito mais tântrica do que um mestre tântrico de 50 anos de experiência. Porque ele já caminhou na vida e já se afastou muitas vezes. Ele já foi para muito longe dele. Sim, sim. O Tantra é a arte de se conectar consigo mesmo, sabe? De voltar para você, pro seu natural, pro seu primal. E só para as pessoas A pararem palavra primal é boa mesmo, né? Pra eu isso. gosto demais. Porque, inclusive, o Instagram Clayton Salles HP, que é Homem primal. Homem primal. É isso aí. Então, uma coisa importante que você falou agora, até para as pessoas pararem de, né, para a gente desmistificar mesmo o Tantra. Quando você falou de sexualidade, liberar a sexualidade, não necessariamente são coisas associadas ao sexo. Uhum. Sexualidade de vida. São coisas relacionadas à pulsão de vida. Essa certo? liberdade de expressar quem você é. Para mim, eu acho que é bem simples assim. Nós fomos ensinados a seguir ou a atender as expectativas, as necessidades de outras pessoas. Sim. A gente vai treinando para fazer isso. E a gente? E a gente esquece do que a gente e quem a gente é? É. Por exemplo, hoje em dia é muito fácil você ver nas redes sociais pessoas querendo te dizer, mulher tem que ser assim, homem tem que ser assim. Só que todos nós somos diferentes, não existe ninguém igual. Sim. Então, quem é eu mesmo? Só eu sei o que é o homem que eu posso ser. Porque já está aqui registrado. E aí, eu preciso escutar de mim. Então, mas para você chegar nisso, você tem que ter um autoconhecimento, né? Eu acho que existe para a gente chegar na gente mesmo, existe um processo. Sim. Que é um processo difícil, por conta até desse afastamento que ao longo da vida a gente fica muito mais para fora do que para dentro, né? Então, para você chegar num tantra, para você chegar num orgasmo, por exemplo, tântrico, com certeza o autoconhecimento ele tem que estar muito ou não, ou você muito se você grande. tem que estar muito grande. Então Uhum. existe no teu curso, por exemplo, existe um processo antes de autoconhecimento para depois chegar nessa outra parte ou não? Não Sim. necessariamente. Por exemplo, se for para um curso, para a gente entender a estrutura e chegar, né, nessa expansão de consciência, a gente passa pelo aprendizado da meditação, a gente passa pelo aprendizado da respiração. Por exemplo, em todo o meu curso, pelo menos 5 formas de respiração eu vou ensinar e vou treinar com a pessoa. Vou respirar junto, até ela entender. Porque na hora que eu estiver fazendo uma massagem, ou na hora que ela estiver muito estressada, por exemplo, e precisar voltar para si, ela tem ferramentas. Ela tem ferramentas. Entendi. Você ensina as ferramentas. Isso. Mas eu tô dizendo, além do respirar, né? O autoconhecimento da gente mesmo, né? Uhum. Onde eu quero, o que eu gosto, né? Uhum. Quem sou eu, né? Eu atendi uma mulher ontem, uma menina, 24 anos, né? Uma pessoa, assim, cheia de vida, né? Imagina, no auge da energia, assim, explodindo, sim. Que ela já passou por tantos machucados, né? Dentro das relações íntimas, que ela não sente mais prazer. Ela não identifica, ela não sabe o que é prazer. Literalmente, você toca na pele dela, ela não sabe o que é, ela só é. E aí a educação, o trabalho com ela é uma reeducação sensorial.
É ela entender, por exemplo, o que é prazer, o que não é prazer. Eu gosto muito de separar. Pra ela, sempre pra ela. Pra ela, Sim. porque a experiência é dela. Mas eu gosto muito de separar o que é prazeroso e o que é excitante. São coisas diferentes. É verdade. E aí, por exemplo, pra gente, só uma coisa muito simples, direta, excitante é aquilo que te leva em direção ao orgasmo, vamos dizer assim. E o prazeroso é o que te dá bem-estar. Só que, se eu fico tendo uma estimulação, por exemplo, prazerosa, e fico esperando o estímulo, não vem. Aí eu acho que não funciona pra mim. Ou se, por exemplo, eu tô ali excitando, mas naquele momento eu não tô no estado de querer isso, naquele que ele fala do desejo, primeiro pilar do prazer. Se eu não tô no desejo daquilo, aquilo pode ser até prazeroso, que me traz bem-estar, mas nunca vai me levar para lá. Sim. Então, assim, se eu não entendo primeiro o que é excitante para mim e o que é prazeroso para mim, fica muito difícil. Por isso que o autoconhecimento é muito importante, Muito portanto. importante. Agora, vamos supor, um dia a dia nosso, que a gente vive em um mundo muito estressante, né? Principalmente quem mora em cidade grande, é trânsito, é trabalho, é pressão, uma série de coisas. É mais difícil, por exemplo, uma pessoa que mora numa cidade mais tranquila, que não tenha toda essa pressão, que você chega em casa com aquela loucura de trânsito e de poluição, de tanta coisa que a gente vive, respirando aquele estresse. Uma pessoa que mora num lugar mais tranquilo, é mais fácil para ela alcançar e ter esse entendimento e conseguir entender, se entender e chegar, por exemplo, nessa expansão? Olha, ou esse externo é muito uma coisa realmente interna, independente de onde você está. Como é que é? Pode ajudar muito. Muito, assim. Porque a gente fala que o Tantra é muito natural. Por isso que os seus retiros, você tem os seus retiros. Isso. Por isso que você faz os seus retiros. É justamente para a pessoa se desligar. Também, mas para ter em contato com o mato, com o chão, por exemplo. Depois de uma experiência muito forte que a gente faz, geralmente eu peço pro pessoal ir para botar o pé no chão, na grama. Para se conectar com a terra. Isso, para se conectar com a... E tudo é energia. Então, essa frequência da natureza é muito diferente da frequência que a gente experimenta na cidade grande. É muito importante. Eu falo muito para meus clientes, tá muito estressado, vai para um jardim. Ou seja, põe o pé na grama. Põe o pé na grama. Só a frequência do ambiente já muda tudo. Só o ver o belo já muda. A flagrância já muda tudo. É verdade. Então é muito importante. Ou seja, nós que estamos aqui, nós duas, atrapalha muito para que a gente esteja mais conectado, né? A gente tem que fazer um esforço maior. Na cidade, você tem que ter uma dizendo, consciência muito maior. Né? Então, uma consciência maior, um esforço maior. Você vai para um lugar naqueles momentos. Só que, por exemplo, uma pessoa pode morar no mato e tá com a frequência da cidade. Quantas pessoas eu conheço, por exemplo, que não aguentou. Minha irmã é muito engraçada. Eu tenho um camping na minha casa, né, no meu espaço. E ela foi acampar com os filhos. Eles não aguentaram o barulho dos grilos. Jura? Irritava? Irritava no primeiro tanto. dia é bom, o segundo já... Não dormiram uma noite. Tentaram, aí depois... O camping fica embaixo, assim, na mata. Subiram, chegaram em casa e falaram assim, não aguentamos. Vambora, vamos pra cidade. Né? Era ensurdecedor aquilo pra eles. E eles moram na frente de uma avenida barulhentíssima. Pra mim é hipnótico o barulho do grilo. É hipnótico. É. Aproveitando que a gente tá falando dos seus retiros, conta pra gente alguma história de que você tem influenciado efetivamente, né? um casal ou uma pessoa, sabe? Alguma coisa que te marcou, assim. Você falou, nossa, ali eu acho que eu... Ou no retiro ou não, ou num tratamento, né? Alguma coisa que você realmente influenciou essa pessoa para uma cura ou para uma melhora? Você tem alguma história pra contar? Muitas histórias. Mas vai ter que escolher uma. Você vai ter que escolher uma. Uma, duas, sei lá. Teve uma mulher, logo no comecinho do meu trabalho, em São Paulo, Campinas, né? Eu lembro até hoje uma mulher, terminou uma massagem tanto. A mulher tinha 82 anos. 82 e quando ela chegou anos, na minha frente, foi a primeira vez? Que maravilha. Anos. Foi a primeira vez. E assim, foi muito interessante porque eu tinha medo de tocar nela. Eu falei, cara, como é que toca numa senhora de 82 anos? E pra mim, foi bem no comecinho, então era um misto, assim, de tipo, a minha avó. E foi muito... E assim, eu me emocionava o tempo inteiro fazendo massagem nela. E no final ela falou assim, menino, você... me trouxe a experiência mais incrível da vida, porque eu nunca tive um orgasmo na minha vida até agora. Olha que coisa... Gente... E aí ela foi contar, tipo, o tempo em que ela teve, né,
o Um orgasmo relacionamento. sexual, vamos deixar bem claro aqui, né? Porque tem os dois tipos que a gente já discutiu. Um orgasmo sexual. Isso, na massagem, um orgasmo É. na genital, por exemplo. Porque ela passou por vários problemas de relacionamento. Imagina, quando ela casou, ela teve um casamento a vida toda. Aí depois Imagina. o marido morreu, ela tinha 70 e poucos anos e passou o resto da vida. Ela nunca tinha se estimulado. Ela nunca tinha se permitido acessar o próprio corpo, o próprio prazer. E aí, por incentivo de um monte de pessoas, e eu achei incrível ela ter a capacidade de falar assim, eu vou fazer, e ela era muito lúcida. Então, assim, pra mim, marcou demais. E foi assim, eu acho que foi na segunda semana como terapeuta tanto. O que a levou para massagem? Foi exatamente essa vontade? O que a impulsionou para lá a vontade de ter um orgasmo? Ela falou que ela fazia parte de um grupo de mulheres, né, mais de idade, assim, e aí as conversas que tinham, e ela falou que todas as outras mulheres eram muito mais novas do que ela, mas ela mais nova de 70 anos, de 75 anos. E ela ficava escutando aquelas histórias e pensava, cara, eu Como deve nunca ser? vou vivenciar isso na vida, né? Daqui a pouco eu tô indo embora. Né? E foi incrível. Foi muito Que legal, que Eu legal. quero falar demais. uma coisa importante, até uma dica. Tem um filme que fala sobre isso muito legal, que é Léo Grande. Você viu esse filme? Não vi, me falaram desse filme, não vi então ainda. depois a gente discute sobre isso, até para Vamos. comentar aqui para as pessoas, e aí seria legal. Léo Grande, tá na Léo Netflix? Grande. Eu vi no cinema, mas já deve estar. Léo Grande. É fantástico, é de uma mulher que foi casada a vida inteira, o marido faleceu, é a mesma história, e eu acho que é legal falar desse filme para as pessoas sentirem o que deve ser isso. E ela na verdade, ela não vai fazer uma massagem tântrica, ela contrata um garoto de programa, mas que eles desenvolvem uma relação profunda. E ele faz com que ela tenha não só um, como vários orgasmos, mas vai muito além disso. Então, você me lembrou essa história, eu acho que vale a dica. Eu acho que não é nem o fazer, né? Eu falo assim, não faço ninguém gozar. Não, mas quando você se permite fazer com que o seu corpo entre nesse processo de extrema intimidade, vulnerabilidade, ao ponto dele explodir num prazer, isso é surreal, porque é a experiência de prazer maior que qualquer pessoa pode ter na vida, é um orgasmo. Né? Não tem qualquer outra coisa que você possa fazer de prazer que chegue perto dessa expansão energética que o orgasmo pode trazer. E aí você pode fazer isso também em qualquer momento. Eu falo isso porque algumas pessoas às vezes esquecem disso. Ah, já não é para mim mais. Eu já passei da época disso. Eu também tenho o exemplo do meu pai. Meu pai hoje vivencia o Tantra. Ele, né, religioso também a vida inteira, foi ministro, bispo de igreja e tudo mais. E hoje, por exemplo, depois de várias vezes ele foi participando dos meus eventos, hoje é um dos homens que eu mais assim, admiro e que eu vejo que se desenvolve e quer. Né? Então, hoje ele faz massagem tântrica. Que legal, hoje ele tem essas experiências, conversa sobre isso abertamente. Ele é muito curioso, então ele quer saber, tem 65 anos. Então, assim, você quebrou muitos tabus ali dele, hein? Né? De uma vida dele, né? Porque é uma pessoa, né, religiosa, assim. É difícil falar sobre esses assuntos, né? A gente vive Como eles aceitaram, perdão, sabe? Eu esqueci. Como eles aceitaram essa sua... Você disse lá no começo pra gente que você veio de uma criação muito reprimida. Aí você se transforma num profissional que trabalha com isso. Como que eles aceitaram isso? Minha mãe faleceu quando eu tinha 19 anos. Mas eu falo assim, ela era fodástica, assim, aquela mulher que eu tenho certeza que estaria assim, vai, e eu quero aprender também como é que é esse negócio, mesmo sendo muito religiosa. E o meu pai, ele é muito assim, ele confia muito, e ele sempre foi aquele cara assim, você quer, é certeza, ó, e se eu for, é certeza, ele vem junto, ele apoia. Sim. Então, quando eu comecei esse trabalho, ele era muito de tipo, cuidado, ó, você vai passar por isso, ele era muito pé no chão comigo, mas é isso mesmo que você quer? Vai, te apoio, eu tô aqui. Quando eu comecei a fazer os eventos, ele teve a curiosidade de ver. Eu acho que ele queria ver realmente o que eu falava, mas ele não tinha nenhuma ideia do que era. Sim. E quando ele experimentou pela primeira vez, nunca mais ele quis parar. Ele adorou. Acho que mais 10 cursos. Ele casou de novo, seu pai? Não, mas ele tipo, hoje conhece algumas pessoas e aí já fala na primeira conversa. Ele fala assim, não, eu já seleciono daqui. Porque se a pessoa não tiver pelo menos uma abertura de conversar sobre isso, já não dá pra mim hoje. Porque é uma expansão de consciência muito grande. Sim. Não tem como você voltar ao mesmo tamanho que você era antes. Eu falo que o Tantra um caminho sem volta. Eu falei com você. Não tem como voltar. Voltando para as histórias, fala uma história de um casal. É possível, através do Tantra, você aproximar um casal que está distanciado? Total.
Então, Total. conta um Né, tem pouquinho pra muitas histórias aqui. Nossa, ó, gente, pessoal que tá em crise, escuta bem. Total. E eu falo também porque, assim, é totalmente normal também você se desconectar. Totalmente, O é verdade. movimento do relacionamento é um É. movimento de vida, de expansão e contração. Então não tem esse gente que está conectado a vida toda. Sim. É Tem verdade. momentos que vão estar mais desconectados. Tá? Eu recebi uma mensagem esses dias de uma mulher em Portugal, tem 5 filhos, casada há 34 anos, e tá reclamando, Cleito, tá uma desconexão total, não consigo. Cara, primeira coisa, você tem 5 filhos pequenos. Pequenos, né? Pequenos, ela botou pequenos. Mas é por isso que ela está em crise. Né? É muito natural. complicado. Porque a primeira coisa que a pessoa acha, fala assim, eu acho que eu não amo mais. Não, é Né? uma confusão Ou, mental. por exemplo, quando acaba o sexo, para de ter sexo, fala assim, eu acho que eu não amo mais. Porque a nossa cultura, a gente se associou diretamente a amor a sexo. É verdade. Então, a primeira coisa é entender, né, que amor é uma coisa, sexo é outra. outra. Eu entendo, por exemplo, que amor é energia e sexo é uma forma de também mobilizar essa energia. E aí, quando eu começo a entender isso, eu falo assim, eita, mas então eu continuo amando meu marido. Eu só não estou mobilizando a energia dessa forma com ele. Por quê? Talvez porque eu estou mobilizando minha energia com diversas De outras coisas. coisinhas. Cinco É, fraldas pra natural. Olha que coisa- Imagina! olha que forma boa de pensar, né? Porque é Isso é verdade. muito legal. A rotina, criança pequena, né? Eu já passei por isso, a Lu também, você também, né? Sim. A gente sabe como é que a vida de um casal, ela muda muito, se afasta, o sexo diminui, você passa um período. Eu sempre falo para as minhas amigas, depois eu não passei por esse período, me separei, mas eu não consegui superar. Mas é um momento da vida que quem consegue superar aquela fase tumultuada de criança pequena, aquela rotina pesada, depois parece que o casal meio que se encaixa Se conecta de de novo. novo. Eles se reconectam, né, de novo, se reconectam de novo de alguma forma, né? Isso. E eu acho que uma pessoa, um casal que tá passando por isso e vai procurar esse tipo de terapia, eu acho que a conexão deve ser muito legal, né? Muito, muito. E consciente. É. E entender que, por Porque o exemplo, sexo é importante na vida de um muito casal, importante. né? É muito importante. Pra- Tem gente que fala, não é. Claro que é. É muito importante. Claro O que sexo é saúde. É. Uma pessoa que para de ter relações sexuais, ela começa a envelhecer mais rápido, ela começa a adoecer com mais facilidade, ela começa a se desconectar do seu próprio corpo. É verdade. Então, quando a gente traz Não, o e sexo tem uma de coisa volta, que quanto mais você faz, tem um ditado assim, quanto mais você faz, mais vontade você tem. Quanto menos você faz, menos vontade. Isso. Então a pessoa que deixa também Ela vai morrendo. ela vai no- morrendo. De uma certa Isso aí forma. porque aquilo não dá mais Tipo, vontade. Ó, energia gera energia. Movimento gera movimento. Exatamente. Movimento é vida. Estagnação é morte. Então, quando a gente fala de relação sexual, quanto mais com qualidade, melhor. Até porque Qualidade, porque tem muito, isso. muito casal. Por exemplo, uma história negativa, por exemplo, que aconteceu, uma vez eu falando sobre isso, né? De que o sexo mostra muito pra gente como é que tá a relação. Conexão, intimidade, profundidade. Aí a mulher falou assim, eu atendi a ela já na terapia. Mas era como era uma terapia. Era uma terapia, mas só que ela tava num curso. Mas eu atendi ela no consultório. Aí ela, tá. no meio do curso, eu não concordo com isso, porque eu faço sexo com meu marido todos os dias Você e nossa contou. relacionamento é uma porcaria. E aí eu falei, opa, eu te Eu conheço. lembro disso. Eu te conheço. Você faz todo dia pra poder tirar a energia do seu marido, Olha pra que ele ir pro trabalho e não ter capacidade de fazer com outra mulher. Você faz quando ele volta, de pra caso você pensado. tirar a roupa dele e ver se ele tem marcas de outra mulher, cheiro de outra mulher. Ou seja, ela fazia sexo para poder controlar completamente um ciúme doentio. Que loucura, né? Então não Uma era loucura qualidade realmente, né? Não era um sexo de qualidade, Sim. era de controle Muito totalmente. pelo contrário. Agora, Cleiton, por exemplo, eu tenho algumas amigas que, por exemplo, no final do casamento, que já estava já estava ladeira abaixo mesmo, Uhum. não pararam de fazer sexo com o marido, É, né? sim. Fizeram sexo até o final. Sim. Tipo, se despediram, fizeram sexo, ó, beijo, tchau, agora você vai, eu vou ficar, entendeu? É verdade. Como é que você... essa conexão do sexo, né? Quando a gente fala da energia, mas é sexo por sexo? Porque que tipo de energia, você tá numa baita de uma crise, você tá pra se separar efetivamente, né? De corpos. E você tá na relação do sexo com a Porque tem a pessoa? ver com o desejo? Tem a ver com o objetivo, com o porquê você faz o que você faz. Por exemplo, tem homens, principalmente. Homens fazem muito sexo para poder descarregar a tensão. Tô estressado, Tal do vou fazer sexo. descarregamento de tensão. Tô deprimido, vou fazer sexo.
qual é o meu objetivo? Tem pessoas que têm o objetivo de conexão. Quero fazer porque eu quero me conectar, me aprofundar nessa pessoa. E tem pessoas, por exemplo, que quer fazer pelo prazer somente. Somente, não importa, exatamente. né? Se eu Ou tô até bem, pela se eu tô despedida. mal. Pela despedida. Né? Deixa eu aproveitar mais um pouquinho. Já tô aqui, vou fazer, é gostoso. Não sei quando vai ser de novo. Isso. E até isso é importante. Por que eu faço sexo? Qual a minha intenção? Isso é muito de legal. fazer? É igual Por que que eu terapia, por faço? exemplo, na massagem tântrica, muita gente pergunta, Cleito, como é que é a massagem terapêutica e a massagem para fazer com minha parceira, meu parceiro em casa? Às vezes é a mesma coisa. É o mesmo movimento, mesma manobra. O que vai diferenciar? A intenção. Antes de eu colocar a mão em alguém, a minha intenção vai primeiro. Já está lá. Então, se eu tenho a intenção de intimidade, profundidade, prazer, eu posso ir para isso aqui, porque é aqui que eu estou levando. Eu fiz curso de parapente. Né? E uma das regras do parapente, do voo livre, é o seguinte: olha para onde você quer ir. E não olha para onde você não quer ir. Porque para onde você olhar, o parapente vai. Você não precisa, a gente fica aqui com a mãozinha, ó, você não precisa nem puxar. Só você olhar, Já o vai. seu corpo inteiro Automaticamente te manda pro lado. É. E na energia sexual, né, nos relacionamentos, é a mesma coisa. Quer dar bronca no relacionamento? Começa a olhar para coisas que você não quer. Começa a colocar em pauta só as coisas que você não gosta, as coisas que você não quer. O seu relacionamento para esse lugar. E Isso aí, acho que tudo na vida, tudo, né? Tudo na vida. Tudo, você tá trabalhando. Se você começa a reclamar do teu chefe o tempo todo, olha aquela empresa daquele jeito, a parte negativa do trabalho, da empresa, pronto, você já começa a percebe perder o que tesão. Na empresa é mais fácil de você olhar assim, porque é uma coisa mais técnica, mas no relacionamento parece que as pessoas entendem que relacionamento eu já nasci sabendo. Quem é que parou um dia para estudar sobre como lidar com relações amorosos? É a coisa mais difícil que tem. É muito difícil. Alguém aqui já, por exemplo, É se eu muito- perguntar pro pra pessoal mim, a aqui, coisa mais difícil quem aqui já fez um curso para aprender a fazer sexo de verdade? Ninguém. É todo mundo a tancos e barrancos. É. É uma das grandes fontes de traumas na vida de todo mundo. Até porque são pessoas diferentes, né? O que é bom pra um não é bom pro outro. Isso. Mas até esse entendimento de que pode ser bom para um e não para outro, é preciso entender na vivência. Até na mesma pessoa, por exemplo, eu com minha parceira, hoje ela gosta de uma coisa, talvez à noite ela já quer outra Que era coisa. outra experiência, É. sim. E amanhã ela já não gosta do que ela gostava hoje. É. Principalmente mulher. Mulher muda muito rápido esse negócio. É muito emocional. Eu vou assim. aproveitar e fazer, já entrar, já que você falou, principalmente mulher. Você se considera um homem sensível? Hoje eu me considero. Porque hoje é consciente esse movimento de abrir para a vulnerabilidade, para sentir. Coisa que a maior parte da minha vida eu não fui. Eu me fechava para não sentir dor. A gente vem na infância, da Pra se adolescência, proteger? para me proteger. Eu era um rapaz romântico, né? Aquele É. adolescente, criança romântico, fazia cartinha de amor, dava presente, flor. O que eu apanhei, né, de ser escorraçado das meninas, não é brincadeira. Aí eu cresço falando assim, mulher não presta, né? Mulher só faz a gente sofrer, né? Então eu vou fazer agora elas sofrer. Entra no movimento reativo, no movimento de, se eu não entendo, eu vou contra aquilo. Eu vou me afastar daquilo. Então, eu passei por um movimento que hoje é muito consciente. Da minha adolescência, eu era muito feio, muito magro. Imagina, eu tenho hoje quase 2 metros, com quase 100 quilos. Naquela época, com 16 anos, por exemplo, eu tinha essa altura praticamente, com 60 quilos. Todo homem muito Caramba. alto fala disso, É. né? Que na adolescência É. foi muito magro, Imagina. etc. E aí eu passei por uma rejeição muito Nem grande. tinha menina, nesse as movimento. meninas, né? Não. A altura era uma Aí coisa. você tem que andar com um banquinho. E aí, nesse processo, a gente vai sendo moldado de acordo com aquilo que a gente não sabe lidar, com aquelas emoções de rejeição, de tudo mais. Então, hoje eu tenho muito mais consciência de que agora eu sou adulto, agora eu tenho ferramentas, recursos para poder lidar com a rejeição, com o abandono, com um monte de coisas que são aquelas dores bem primárias, né? Sim, Nosso sim. chão, nossa raiz. Então, hoje eu posso me abrir e me tornar, me permitir ser mais sensível, porque hoje eu consigo
E é um desafio para mim também lidar com essas emoções mais primárias, né? Mais lá da raiz. O Cleiton, hoje você é um homem bonito, né? Quer dizer, imagina, um homem bonito que trata com essa terapia onde muitas mulheres nunca chegaram ao orgasmo e de repente ali na terapia e conseguem chegar nessa expansão, vamos dizer, né? E as mulheres acabam, algumas acabam se confundindo em algum momento, né? O Cleiton, um profissional que está ali com, nossa, ele conseguiu fazer com que eu nunca, né, ter essa experiência que eu nunca tive na vida. Nossa, tô maravilhada por ele, né? Você deve acontecer esse Acontece tipo. muito. E como natural. É que você lidar com isso? Hoje de forma mais natural também e de muita conversa, né? A gente estava conversando de muita comunicação. Quando eu vou fazer um atendimento, antes do atendimento, antes de tornar qualquer pessoa, eu vou conversar com ela, falar sobre o que pode acontecer, o que não pode. E, por exemplo, ela se apaixonar por mim é muito natural. Sim. Não porque o Cleiton, mas você imagina, uma pessoa às vezes... É o que você desperta nela, e porque geralmente né? Ela vem de uma história, quando ela chega em mim, ela tá muito, muito dolorida. Porque ela vem de uma história, às vezes, de maus tratos. E eu vou tocar nessa mulher com todo o amor que eu sou. Sim. Talvez ela nunca foi tocada com tanto amor, com tanta consciência, com tanta presença. Eu vou olhar nos olhos dela e vou escutar essa mulher com toda a história que ela está a contar, talvez de uma forma que ela nunca foi escutada na vida. Então, todo esse... E outra coisa também, que nossa cultura, geralmente, você ser tocada nua em algumas partes do corpo é automaticamente uma relação sexual, né? Entendido na cabeça. Então, antes de começar o atendimento, eu vou conversar com ela. Ó, eu vou tocar assim, vai acontecer assim, tá certo pra você? Ou, e também, por exemplo, ó, talvez você tenha desejos por mim, isso é super natural. E eu aviso porque às vezes a mulher fica se sentindo culpada. Nossa, o terapeuta tá aqui fazendo um trabalho sério dele e eu tô aqui pensando em todas as coisas que eu posso fazer com ele, né? Isso acontece muito. Só que se eu não aviso isso antes pra ela vai sentir culpa e só vai favorecer o que já aconteceu antes. Ou seja, eu posso retraumatizar essa pessoa. Sim, é verdade. Pela repressão que eu tô causando nela. Então eu digo tudo que pode acontecer. Ela é permitida se apaixonar, ela é permitida desejar, ela é permitida sentir tudo. Só que eu tenho o meu limite como terapeuta, eu tenho o meu código de ética e eu digo pra ela até onde eu posso ir e o que eu não posso fazer. Porque ela não vai esperar, por exemplo, um beijo meu. Ela não vai esperar, por exemplo, que eu reaja aos estímulos que ela está ali vivenciando. Ela vai ficar louca às vezes. E quando ela entra nesse movimento de loucura, ela entra num estado alterado de consciência. Sim, ela não está consciente. Isso. Sim. Eu preciso, como terapeuta, saber exatamente e dar suporte para que ela possa se jogar na experiência. Dar segurança realmente para ela. Ela vai entender que ela não vai ser abusada nesse movimento. Sim. E mesmo que ela queira uma relação sexual, eu não vou fazer. E é isso que distingue uma coisa séria de uma coisa que não é tão séria. Isso. No set terapêutico eu tenho é muito estrito isso aqui, né? Tem muitas regras que eu preciso e para minha segurança e para a segurança dela, né? Porque muitas coisas eu faço não é nem pela segurança do cliente, mas é a minha também. Imagina, eu sou um homem na sociedade em que eu preciso cuidar, né? É muito delicado qualquer coisa que a gente possa falar ou fazer. Sem dúvida. Então, estabeleci um monte de regras para isso, mas eu aviso. E eu aviso que é permitido. Então, por exemplo, às vezes ela quer tocar, às vezes, né, vem de um impulso gigantesco. E eu falo, segue, vai no que faz sentido para você. É o instinto, né? E porque também as mulheres, elas vêm num movimento ancestral de segurar, de guardar lá dentro todo o seu desejo, toda essa fera que vem. A gente estava falando esses dias com minha parceira, a Jade, e é muito engraçado porque ela vem no movimento agora, com mulheres também, de libertar essa fera que tem dentro das mulheres. Quando você olha uma mulher que tá ali num momento de orgasmo e vira um bicho mesmo. Nas primeiras vezes eu ficava com medo. Sério. Eu falava, cara, agora eu vou apanhar. Daqui a pouco essa bicha vai me arranhar todo, me morder, Teve uma vez lá em Curitiba, eu tava atendendo uma pessoa, né, de outro estado que foi pra lá e ela era uma mulher que fazia esporte, ela era muito forte, muito forte. E no meio da massagem ela acessou
ela, na entendimento dela, uma vida passada em que aconteceu uma coisa muito traumática, só que ela acessando, eu não estava sabendo o que estava acontecendo, ela começou, as mãos assim, ela toda musculosa, as mãos assim, as veias, tudo assim, o músculo. Falou, gente, é o incrível Hulk. Isso aqui tudo assim. Aí o cara, eu vou apanhar agora muito, muito. E eu ali, né, na genital dela ali, massageando, daqui a pouco ela veio e pra me dar um soco. Ela, assim, totalmente, ela não tava ali, né? Tava todo um movimento. Depois que eu fui entender, ela foi contar a história depois, que ela tava lutando com alguém naquela vivência da lembrança dela. Só que se eu não tivesse ligado em tudo que estava acontecendo, porque por mais que eu tô fazendo uma massagem aí, ela tá num processo ali muito orgástico, eu tô olhando cada detalhe. O que tá acontecendo. Temperatura, né, a aparência da pele, se tá muito seca, se tá muito molhada, úmida, como é que tá a musculatura, a circulação de sangue, tudo tá sendo observado no movimento. E aí ela veio com um soco pra mim, e aí eu desviei. Quando eu tava voltando, ela veio com outro, e aí depois eu pude acalmar, né? Mas então, Cleiton, você consegue fazer a pessoa acessar o inconsciente. Ela vai acessar o inconsciente. Ela vai mergulhar. Na verdade, é que ela vive. Eu acho que naquele momento ela estava vivendo uma coisa lá do passado. Que ela tinha reprimido e estava lá guardada. E veio guardado. Vem muito. É muito engraçado também, às vezes, a mulher começa a chorar. Do nada, ela tá lá tendo um orgasmo e depois começa a chorar, assim, copiosamente. E aí, também é alguma coisa que ela resgata. Isso. Ou é uma liberação. Ou uma liberação. Às vezes ela nem sabe por que ela tá chorando. Mas ela tá chorando. E o meu trabalho é acolher. Sim. É realmente, porque às vezes ela fica também com vergonha. Já aconteceu de alguém gargalhar? Muito, Esse é um outro resultado. Ela vai gargalhar, às vezes gritar. Né? Teve uma vez que eu tava fazendo... Mas gritar é normal, né? Só que, por exemplo, uma vez eu tava fazendo num flat. Né? Eu aluguei um flat num estado, eu fico viajando no Brasil inteiro fazendo isso. Aluguei um flat, só que o flat era normal, não era um set terapêutico. Não. E essa mulher começa a gritar muito. Mas muito. Deus. E eu pensando, fazendo matéria, pensando, eu vou ser expulso daqui na hora. Tava esperando alguém bater na porta. Reclamar. Só que não sou eu que vou reprimir ela. Ela já recebeu repressão demais na vida toda. Agora ela tá se sentindo livre pra gritar. Grita. Deixa gritar. Grita. Você já fez massagem tântrica em homem? Faço também. Também. É o mesmo processo? É diferente. É um outro toque. É diferente, o resultado é diferente. Mas também ele é tocado nas genitais. Também, tocar no genital. Só que é engraçado porque o homem, ele tá acostumado naquele mesmo processo, né? E às vezes é muito rápido. E às vezes automático. Ele tem o movimento de chegar em algum lugar, né? No meu processo, ele não vai chegar no orgasmo ejaculatório, por exemplo. Não vai? Não vai. Mas como é que você consegue controlar isso? O nosso trabalho. Olha só, gente. Aí ele não pode falar, tem que fazer o curso. Não, mas por que é assim? É porque é muito interessante. A pessoa chega num grau desse assim e não tem não tem uma ejaculação. E aí o que acontece? Geralmente ele vai para outro lugar de desespero. Muitos homens começam a entrar em proposital, desespero. então, você não deixar ele chegar no orgasmo. Porque, por exemplo, chegar no orgasmo, pra ele, já é normal, ele faz essa vida toda. Diferente da mulher. A mulher, você deixa chegar no orgasmo que ela precisa disso pra entender. Porque o desafio dela talvez seja esse. E o do homem não é. Volta, então. A maioria dos homens, todos os homens que já vieram os homens, pra mim, desde de adolescentes, já começam, né? Então, o nosso movimento com o homem é uma reeducação genital, uma reeducação desse processo. Mas por exemplo, para quem tem, por exemplo, ejaculação precoce. Também, ejaculação retardada, precoce, falta de ereção, problemas de lidar com o movimento do sexo. Por exemplo, eu estava ontem atendendo um homem, era um processo de psicoterapia tântrica, ou seja, eu não estava tocando no corpo dele, mas a gente estava conversando e fazendo alguns processos de respiração. Qual é o problema dele? Ele não consegue fazer preliminar. É instintivo, ele não consegue. Ele já vai direto. O problema dele é o seguinte, a mulher dele reclama com ele direto. Não, calma. Ele vai direto, ele não consegue. Por quê? Porque é uma programação que ele fez já. Imagina, ele tem hoje quase 60 anos. Imagina quanto tempo ele replica esse movimento o tempo inteiro. Onde é que ele aprendeu a fazer isso? A pornografia, por exemplo, olhou, sorriu, penetrou. Não tem um movimento de cuidar. E o homem e a mulher têm movimentos diferentes energéticos. A gente no Tantra Taoísta, por exemplo, fala que o homem ele ascende de baixo para cima. A mulher ascende de cima para baixo. Por exemplo, se chegar na genital de um homem e tocar direto,
provavelmente ele vai se excitar muito rápido e isso pode ser muito legal pra A ele. mulher já vai dar um tapa na cara da pessoa. Ou vai ficar ofendida, né? Ou vai falar assim, nada a ver. Agora você vê uma pessoa dar um beijinho, E, passa a mão no cabelo. começa por aqui, isso, vai elogia. descendo. Isso. Começa no emocional. Respira. A gente fala que a mulher também é de Respirando. dentro pra fora. Ela É. começa no emocional, ela começa sendo cuidada bem. É. Uma coisa que a gente desenvolve muito no mundo Tantra é a estrutura da relação. Pra gente, a estrutura da relação começa com a base de amor e consciência, que a gente já falou muito, mas os 3 pilares que sustentam pra chegar no êxtase é honra, segurança e intimidade. A Isso é pessoa interessantíssimo. precisa chegar, ela precisa se sentir honrada. Sim. Não pode até não ser um amor da vida dela, pode ser uma pessoa que eu encontrei na balada hoje, mas eu preciso me sentir respeitado, considerado, honrado, para que eu possa me sentir seguro. Segura. E quando eu me sinto seguro, eu posso entrar na vulnerabilidade, porque intimidade é vulnerabilidade, aí eu entro na intimidade. E aí E é na que vem a melhor intimidade- parte, né? Porque se eu não construo isso, você pode tocar em qualquer coisa, você É. pode fazer todas as técnicas, Kama Sutra, o que for. Não funciona. Não funciona. Tá certo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Cleiton. A sua técnica você desenvolveu e qual é a tua base para se você desenvolveu, né? Qual Uhum. foi a base assim que você foi alguns autores ou algumas pessoas que eram seus ídolos na época Sim. que você desenvolveu? Como é que foi esse processo? O Tantra, ele é muito vivencial. Tá? Então, você vai encontrar milhares de escolas ou de gurus, de mestres tântricos que vão passar esse conhecimento de mestre para aprendiz. Então, eu tive vários mestres. Passei por várias formações de terapeuta tântrico aqui no Brasil e em outros países. E eu também tenho o estudo, a base da psicologia, da psicanálise. Então, eu uso, por exemplo, dentro do meu trabalho com Tantra, a terapia haishiana, né, o conhecimento do Haishi, tem a bioenergética, tem um monte de outras coisas. E aí, nesse movimento, como são muitas coisas, eu comecei a criar essa sistematização do meu trabalho. Então, eu fui criando formas de simplificar isso, porque hoje, por exemplo, eu treino outros terapeutas, tenho uma formação de terapeuta. Ah, você tem uma Isso. formação também. Também. Então, hoje eu ensino Sabe que eu não para sabia outros disso? terapeutas. Olha que legal. Eu tenho cursos para Legal, pessoas que né? querem Super, vivenciar normal, né? Cleito, eu quero aprender com meu parceiro, parceira. Eu ensino para ele. Mas eu ensino também terapeutas. Então, pra tem uma ensinar, escola? eu tenho uma escola. Ah, que Eu legal. Onde é que ensino fica a tua terapeuta. escola? Fica em Pernambuco. Tá, mas você faz online também não? Nessa formação de terapeuta, não. Eu tenho cursos online para você que quer fazer, por exemplo, massagem no seu parceiro, na sua parceira. Isso eu ensino. Tem vários cursos online na escola e os Tá meus. esses teus cursos ficam no teu site? Você tem um site ou tá no teu No meu Instagram? Instagram. No teu, No tudo Instagram. no teu, qual deles? No Mundo Tantra, Mundo Tantra. BR, e no Cleiton Salles também tem um link lá. Tem um link que você acessa. clica e você Isso. já vai pra. E hoje eu tenho a minha escola, que fica, a sede dela fica em Pernambuco, mas a gente faz cursos em várias partes. Por exemplo, agora eu estou em São Paulo, fazendo cursos em São Paulo. E Tá. aí depois vou para outros estados, vou fazendo esses cursos. Então, essa sistematização eu criei para poder facilitar o meu ensinamento. Um terapeuta que sai da minha escola, eu sou responsável por ele também. Por mais que, né, legalmente eu não seja, Mas ele sai com um diplominha, não? sai com diploma. Ah, e quanto tempo é pra uma pessoa se formar? Olha, para ele ter esse diploma, ele vai passar por um treinamento primeiro online, que a gente fala que é para passar o básico do básico da teoria. Da teoria, que é o que a Depois gente ele falou vai aqui. passar uma semana, ele vai chegar na segunda-feira, vai sair no domingo, ele vai dormir, acordar, comer comigo Respirando e isso. vivenciando Sim. tudo dentro. E depois ele vai ter mais algumas mentorias online e mais alguns, a gente chama de supervisão. Atendimento. Isso, ele vai Atendimento atender prático. e a gente vai supervisionar. Até a gente sentir que ele está seguro. Homens, mulheres, Todo qualquer. Não tem. Isso. Todo mundo. Isso que eu ia te perguntar, por exemplo, todo mundo pode se tornar um profissional de Tantra? Ou você precisa ter algum tipo de conhecimento antes? Todo mundo pode, mas nem todo mundo a gente vai aceitar na nossa escola. Então isso é uma E coisa. como é que você porque faz esse. A gente faz um pré-cadastro. Ele vai fazer uma série de perguntas que eu quero entender o motivo Quem é? pelo qual ele vai fazer isso. Entendi. Tem escolas, por exemplo, que formam 100 pessoas ao mesmo tempo. Na minha escola, por exemplo, são turmas de até 20 pessoas, porque eu quero acompanhar. Então, indicar um terapeuta tântrico é uma responsabilidade muito grande, Sim. porque a gente vai estar tocando, acessando uma área da vida da pessoa que pode causar muito abuso, pode causar muitos, vamos dizer assim, mal entendidos. Isso ser entendido como abuso, como estupro ou qualquer coisa parecida. A sexualidade, ela com um pouquinho de movimento pode gerar um grande estrago.
mas também pode gerar uma grande cura. Porque, pra gente, energia sexual é a energia mais poderosa que existe. Então, quando a gente forma um terapeuta, mesmo legalmente nós não temos como controlar isso, a gente vai tentar ao máximo tanto treinar ele para ser o melhor, mas também entender a conduta dele. Uhum. Nem todo aluno que é meu, né, que passa pelos meus cursos, eu indico. Eu até falo que poucos das pessoas que eu conheço hoje no Tantra, eu realmente indico. Mas os que eu indico, eu tô junto. Sim. Como sim. você busca conhecimento, Cleiton? Eu entendo que estudar a vida inteira, mas principalmente porque você forma pessoas, como que você busca conhecimento? Isso é muito legal. Sabe por quê? O meu processo de aprendizado foi muito... Eu gosto muito de estudar. Muito, assim, de ler, de conhecer, E eu comecei a perceber que isso também era um escape para me sentir mais seguro, né, com o conhecimento de outras pessoas. Do ano passado para cá, eu diminuí muito os meus estudos nos livros, nas formações, nos cursos que eu fazia, e comecei a aprender um pouco do que vem daqui. Então, realmente como é que eu posso, a partir do que eu conheço hoje, desenvolver novas formas de fazer? Até porque muitas técnicas, né, muito conhecimento que foi gerado, que a gente tem hoje como sexualidade, é muito arcaico. Tem muita gente já estudou lá naquela época e para hoje. E para as pessoas que hoje têm celular na mão e que têm acesso à pornografia o tempo inteiro. Sim. Que antigamente eu tinha que ir para uma banca de revista escondida, ou comprar ou roubar, porque eu não podia nem comprar, porque era criança. Né? E, ou seja, nosso comportamento hoje na sexualidade é muito diferente daquela época que foi criado muitos conhecimentos dos livros que a gente tem hoje. Então, hoje eu tenho muito desenvolvido os meus próprios, né, conhecimentos, minhas próprias técnicas a partir daquilo que eu vou experimentando no consultório, com os meus alunos, no meu relacionamento. Então, por exemplo, no meu relacionamento hoje, a gente tem uma liberdade de poder falar sobre esses processos sexuais, esse processo de desconforto, muito abertamente. E isso é uma regra pra gente, né? É um acordo. Ser claro, transparente na comunicação. Isso para a gente trabalhar nosso relacionamento, mas também para poder falar como é que a gente pode levar essa forma de se relacionar para outros relacionamentos que não tem talvez esse grau, essa expansão de consciência como a gente está desenvolvendo, porque é um aprendizado para a vida toda. É um aprendizado. Sim, sim. Ou seja, você é seu próprio laboratório. Por enquanto. Isso também é legal. E assim, nesse movimento a gente vai estudando com outras coisas. Eu ainda continuo estudando nos livros, mas também bem menos. E outra coisa também que a gente tem feito é convidar outros profissionais de outras áreas para poder a gente trocar experiência. Por exemplo, hoje a gente dá aula para algumas pós-graduações de sexualidade, para médicos, fisioterapeutas pélvicos, psicólogos, sexólogos. É muito interessante a gente entender que quando essas pessoas vêm para a gente, elas vêm com um conhecimento muito básico, porque a medicina, por exemplo, ainda hoje, é muito arcaica nesse movimento de lidar com questões da sexualidade. É muito pudor, é muito não me toque. E eu imagino, assim, eu entendo esse processo, porque realmente imagina se os médicos tivessem mais liberdade de lidar com tudo isso. Sim. Talvez a gente tivesse um problema maior ainda. Sim. Mas cada um no seu quadrado, a gente consegue se entender. Então, por exemplo, hoje eu geralmente mantenho equipes multidisciplinares. Eu tenho um psicólogo, eu tenho uma psicanalista, por exemplo, eu tenho uma ginecologista, tudo na equipe. Quando eu estou cuidando de alguém, agora você vai para aquele profissional, agora você vai para aquele profissional. E a gente trabalha junto. Esse conhecimento gerado por essa equipe, para mim, é muito mais valioso hoje. Você que tem já todo esse conhecimento de tanto estudo e prática, né? E você sabe a importância disso. Por exemplo, hoje nas escolas, né? Não se fala, não tem, por mais que o mundo esteja muito conectado, muito aberto, né? As informações chegam para os adolescentes e crianças de uma forma, às vezes até meio complicada, meio difícil. O que você acha? Qual é a importância de ter, por exemplo, o tema sexualidade ou na infância ou para os adolescentes dentro da escola? Porque as escolas não têm hoje, né, Lu? O Léo tem, na escola teve. Mas é muito pouco ainda, porque existe ainda, né? O que você acha disso? Você acha que... E complementando, principalmente, né? Complementando o que a Nath falou, não só de ter na escola, mas como lidar com a maturidade dessa criança e desse adolescente, porque o Léo teve, mas a turma dele não estava madura o suficiente. Sim, a idade, né? Entendeu? Então, além de ter na escola,
como lidar com a maturidade. Olha, né? é muito delicado. É uma polêmica mesmo grande isso hoje, porque eu sou a favor da educação sexual desde que isso venha da necessidade da criança. Porque, às vezes, por exemplo, minha filha hoje assiste minhas lives. Minha filha vive, ela adora. Ela tem fica quantos pendurada, anos? ela tem 8 anos. Fica pendurada Caramba, na janela. com 8 anos ela assiste. Ela assiste, ela pergunta, ela interage, né? Tudo isso. Só que eu não chego para poder impor para ela o que eu quero que ela saiba. Eu espero ela perguntar. Uhum. Ela pergunta, eu tô ali, eu vou conversar com ela na boa, a gente tem umas conversas muito gostosas, mas partindo da curiosidade dela. E ela sabe, eu construí um ambiente para que ela saiba que ela pode perguntar qualquer coisa. Qualquer coisa a gente vai conversar. Né? No meu quarto, no meu escritório, por exemplo, tem bullets, né? Vibradores, tem uns... tem e você deixa a mostra. Tá no meu escritório. E né? ela pergunta. Ela pergunta, né? Ela pega lá a prótese, por exemplo, que eu dou aula na prótese, pergunta o que é isso, como é, e eu explico. Mas isso é a minha realidade dentro da minha casa. A dificuldade, né? E eu acho que é uma coisa muito delicada da educação na escola hoje, é porque quando eu vou trazer a educação para a escola, talvez aquela criança é a questão dela, mas não é daquela. Sim, e na casa dela não tem extensão. Eu acho que tem muito isso. E outro problema Talvez não esse. seja para se discutir na escola, porque cada criança tem está num uma educação, estágio. e tem uma educação. Eu não Exato. sei, eu acho interessante. Eu quero fazer um projeto em escolas. Estou agora vendo isso, um projeto. Eu acho assim, aberto. não falar de sexo, mas assim, entender do corpo. Sim. Não, é importantíssimo. É importante. Só que assim, Super. Né? É como a Será que a educação gente tem? financeira. Exatamente. Coisas que não se discute nas escolas. E Será que a outra, gente tem você já profissional pra cresce isso também hoje? já com uma cabeça Não. mais aberta. Como é A que gente é? não A tem- minha pergunta, se a gente por tem exemplo, a gente profissional discute pra muito isso. sobre isso. É Né? A difícil. importância da educação na escola. Mas a primeira coisa que eu venho eu tenho profissionais qualificados Acho que não. realmente. Eu tenho dificuldade de Pouquíssimos. falar sobre isso com adultos. É verdade. Imagina os adultos que vão falar isso para as crianças. Será que esses adultos estão realmente cientes, conscientes, presentes, E preparados. Preparados para isso? Porque tem perguntas, tem uma série de coisas, né? Isso. Que E pode- outra coisa, por exemplo, tem muita gente que me pede muito, assim, já há anos, me pede, Cleito, vamos fazer um retiro para adolescentes sobre sexualidade. Seria sensacional. Eu também acho que ia ser seria muito incrível. legal. Só que eu falo assim, ó, eu só faço com uma condição. Se um final de semana antes, o retiro for com os pais desse adolescente. Aí eu faço. Porque não adianta, eu vou criar mais conflito. Eu trago os adolescentes para um retiro, a gente vai abrir, vai expandir a consciência desses adolescentes. E o pai tá... Ele volta para casa para o mesmo ambiente que É. criou a repressão. Sim. E aí vai gerar um conflito ainda maior na criança e no ambiente que essa criança Sim. tá Não, e dá uma confusão mental ali, Isso. né? Pra que lado eu vou, né? O que tá Isso. certo, o que tá errado, enfim, né? Então eu acho que E aí não tem Cleiton, um mas diálogo. tem um projeto aí pra você pensar, hein? Não, eu quero. Tem eu eu quero vou começar com as anotar, legal. eu vou Sim. anotar. Vou começar Sim. com as escolas e gratuitamente eu quero fazer um trabalho assim voluntário Sim. com adolescentes. Tem muita escola aberta pra isso. Tem. Mas é isso. Outra coisa também é que às vezes nas escolas, né, eu tive, por exemplo, educação sexual nas escolas, mas a educação sexual na minha época era o quê? Falar sobre doenças venéreas, né? Falar sobre Que também é formas importante. também. Mas quando você fala só disso, só era coisa ruim. Aí né? só te Tipo, dá... era como não ter filho, era como não pegar a doença. HPV. Né? Era tipo assim, tipo, na minha época. Nem tinha HPV né? naquela Na época. minha ninguém nem época do falava. adolescente era o HIV, que era uma É o HIV. HIV, Nossa, sim. que sim. isso. Então, assim, eu penso em fazer isso, mas de uma forma de trazer consciência para o momento. Né? Em vez de eu impor isso é sexo, isso não é sexo, é o que faz sentido. Eu falo que é muito mais perguntar e através das perguntas que eu fizer e receber a resposta, a gente desenvolver um papo Uhum. do que a gente Impor. o Sim. que eu quero falar sobre Sim. eles. Por isso eu quero primeiro também fazer esse trabalho voluntário para a gente brincar. Fazer um A gente- laboratório pra laboratório. entender. Laboratório. Eu quero muito muito legal. mais escutar do que ensinar alguma coisa para eles. Porque eu acho que a gente também, como adultos, tem muito para aprender com Tem essa muito pra geração. escutar, eu Muito, também muito, acho. muito, com Também certeza. acho. Com certeza. O que te inspira pra fazer tudo isso? Caramba, O que velho. te inspirou e o que ainda te inspira pra continuar trabalhando com tudo isso? Olha, o que me inspirou foi a minha dor. Isso Foi você a falou. minha dificuldade. Realmente, assim, quando eu olho para E que bom que você encarou, eu, né? assim, Ainda bem que você encarou, né? E foi, e quis Reconheceu. quebrar, porque muita gente fica com essa dor muitos anos e às vezes morre com essa dor. Uhum. Sem E quando experimentar. eu comecei nesse movimento, eu falava assim, eu vou continuar com o meu processo aqui de trabalho, você continuar sendo palestrante, né?
E vou vivenciar isso. Só que eu pensei assim, se não for eu, quem vai ser? Quem vai ter a coragem e botar a cara? Porque assim, não é só trabalhar com sexualidade. É botar a cara hoje nas redes sociais para falar com isso. Eu preciso emendar uma outra coisa. Você sofre preconceito? Muito, né? Na profissão que você tem? Você é discriminado? Como é que você lida com isso, né? Então, o que te inspira e como é que você lida com esse preconceito que a gente sabe que existe? Quando eu decidi fazer isso, realmente, assim, era por mim. Realmente, eu comecei esse caminho por mim. Pela tua vivência mesmo. Nunca pensei em ser psicólogo, sexólogo, nada. Sexualidade pra mim foi, cara, se eu olhar pra 10 anos atrás, eu ia falar assim, tu vai pro inferno. tu vai pro inferno, você sabe disso, né? Ou seja, era um preconceito muito grande. Então, eu comecei por culpa? mim. Muita culpa. Que vem da religião? Eu pensava, no começo, quando eu comecei a atender como terapeuta, eu falava assim, cara, eu tô virando um prostituto. Será que eu virei um prostituto gourmet? Você só não cobrava. Eu cobrava. Não, peraí. Eu cobrava. Peraí, eu quero falar de culpa nos dois sentidos. Você sentia culpa antes de se tornar o profissional que você é hoje, né? E por isso que você foi desenvolver toda essa parte. E você, no início, também sentia culpa sendo o profissional que você é. Sim, então a culpa te motivou por vários lados. O primeiro preconceito vem de mim mesmo, né? Então assim, mas existe ainda? Não. Não, hoje mais não. Mas já existiu durante muito tempo. Mas é 0% hoje? Eu acho que não é 0%. Nunca. Porque às vezes a gente fica olhando, sabe, aqueles processos. Não é nem um preconceito do meu trabalho, que realmente assim, hoje eu sou apaixonado. Eu falo que eu tenho o melhor trabalho do mundo. Eu não sei o do povo que está assistindo aqui. Mas o meu é melhor. Você sente... eu posso dizer que o que te inspira é você achar que você está ajudando uma pessoa num processo? Você sente essa satisfação de saber que pelo menos está fazendo diferença para alguém? É saber que eu posso ajudar muita gente que, como eu, não tinha oportunidade de poder entrar nisso. Que talvez, por exemplo, nas redes sociais as pessoas vão me escutar, que eu já vi muitos relatos disso, que nunca pensaram em falar sobre isso com ninguém e entram no meu direct e falam assim, Cleiton, eu preciso falar com você. Aí bota lá um textão da história, de coisas que nunca falou pra ninguém. Então isso começou com mim, mas hoje me motiva escutar isso. Ver, por exemplo, eu tô aqui e eu atendi diversas pessoas esses últimos dias. Cada história mais incrível do que outra. Cada dor que não seria solucionada, talvez, se essa pessoa não tivesse a confiança de falar, Cleiton, me ajuda. Eu preciso de ajuda para resolver isso. E são questões, assim, é muito engraçado, que é questões do excesso e da falta. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, Cleiton, eu não tenho problema não. Eu sou super bem resolvido, né? E às vezes é um excesso que vem de um problema lá. Né? Mês passado eu atendi uma pessoa da Suíça, por exemplo, que não tem problema nenhum. Eu vim só conhecer o seu espaço. Ainda mais o europeu que se diz, né? Super bem resolvido. Vim conhecer o seu espaço, soube dele, vim conhecer. Quando a gente começou a conversar, a pessoa tinha sido estuprada, tinha sido passada por várias coisas assim. Aí quando a gente entrou para tocar nela, ela é o seguinte, ela conseguia ser tocada sexualmente, mas não amorosamente. O amor afetava, incomodava ser amada. Porque era algo desconfortável que ela nunca tinha sentido na vida, né? E como eu tô falando, às vezes não é nem tocar na genital. Só um olhar já pode desmontar uma pessoa. É verdade. Já pode trazer, né? Hoje, por exemplo, eu estava atendendo uma pessoa e no final de tudo, tinha passado o atendimento todo, eu senti de abraçar essa pessoa. Você sentiu vontade de abraçar? Vou abraçar ela. E ela desmoronou no chorar. Começou a chorar e chorou mais do que na sessão. Mas por quê? É essa sensibilidade de eu quero realmente dar aquilo que eu recebi. Eu recebi muito. De muita gente, de muitos mestres, de muito estudo que eu recebi, de muito conhecimento. Eu recebi muito dos meus pais. Por exemplo, hoje eu tenho um pai que me apoia no meu trabalho. Quantas pessoas seriam escorraçadas de casa por isso? Verdade. Eu fui abandonado pelos meus amigos. Mas, cara, hoje eu tenho outros amigos. E até hoje você tem que lidar com isso, com esse preconceito. E como é que você vai lidando com isso? Hoje bem menos. Hoje é de boa. Eu acho, Cleiton, sinceramente, você é um corajoso. Também acho. Quem olha o teu Instagram, né? E o tema, eu acho você um corajoso, porque ainda mais um país como o Brasil. Porque falam que é tão liberal, tal, mas nós somos tradicionais. Eu acho ainda que o Brasil tem ainda... tem países lá... Preconceituoso. Muito, mas que países você acha que são muito mais abertos que o Brasil nesse tema? O que você pode analisar entre o Brasil e outros países do mundo?
Qual, por exemplo, país que você acha que é mais tântrico, digamos assim? Que você fala, sei lá, de repente, não sei, a Índia? Não, a Índia talvez não. Não, né? não. A Índia é super machista, super né? Olha que machista. contradição. Eu mas não sei, sério. Porque cada país tem algumas coisas que alguns são países europeus, sim, né? mas, por exemplo, a frieza do toque. Será que É realmente... verdade. Porque, às vezes, por exemplo, eu vejo uma amiga que veio dos Estados Unidos agora e falou assim, Cleiton, fazer sexo lá é super normal, mas entrar na intimidade não pode. Né? Europeus, por exemplo, topless ou nudez Pô, você vai mesmo. pra Ibiza, Ibiza é uma, Pois é. né, uma loucura. E, às vezes, esse lembra do extremo pode ser uma fuga para lidar com a verdadeira sexualidade. Muitas vezes é mais fácil para a pessoa fazer sexo do que fazer amor, né? Sim, lógico. Sim. É muito mais fácil. Muito mais. Porque dá medo. Quero ver fazer as Porque duas exige coisas juntas. vulnerabilidade. Nosso sexo geralmente é associado com performance. Sim. Né? Eu tô ali... Como é que foi o seu sexo? Geralmente, principalmente um homem vai lá no... eu fiz tantas posições, gozamos tantas vezes, foi tanto tempo de ereção, então foi bom. Né? Mas Ou não seja, é isso que é bom. Mas não é isso que é bom. É. Né? Mas é a eu acho que ainda a gente conexão, está né? longe do mundo É a entender intimidade, isso. a profundidade. É. Tem uma coisa que o Osho falava, que eu gosto demais para falar sobre relacionamento, e é o que eu vivo hoje no meu relacionamento consciente. Ele fala assim, que tem duas formas de se relacionar, de forma horizontal e de forma vertical. As duas são maravilhosas. Né? Você pode escolher as duas e não tem certo e errado nisso. Só é consciência. Qual é a sua consciência para agora? O horizontal é você se relacionar com várias pessoas. Aqui. Isso te dá prazer, isso te dá experiência de outras vidas, de outras práticas. Pode ser incrível. E tem a vertical, que é você encontrar uma pessoa e aprofundar nessa pessoa, porque lá dentro você vai encontrar diversas pessoas na mesma pessoa. E principalmente você vai se conhecer muito mais. Só que aquele negócio, horizontal te dá prazer, experiência de vida. Vertical, a gente chama de transcendência, evolução, crescimento. Sim. Então, o que você está querendo escolher agora? Não tem um julgamento de certo e errado, mas, para mim, essa é a consciência que eu quero levar para o mundo. Não tem certo e errado, bonito, feio e bom. Vamos sair da dualidade desse mundo e vamos entrar na consciência do amor e consciência. A gente fala que o Tantra é caminhar. Não tem um objetivo, onde chegar, porque o prazer está nesse caminhar. A vida é assim. Eu não sei quando eu vou morrer, mas se eu consigo aproveitar esse momento que está uma delícia agora, não importa o depois, porque o depois eu vou vivenciar ele depois. O Tantra é bem isso. E isso é o Tantra no dia a dia, o Tantra na prática, o Tantra do mundo Tantra. Sim. Muito legal. Sim, muito. Aproveitando mesmo que você falou do Osho, já que vou ter que fazer essa pergunta porque é polêmico. Ele também é né? Eu também era encantada pelo Osho e você viu o que aconteceu, né? Como é que você enxerga isso? O que acontece com esses mestres e gurus que passam dos limites? Primeiro, você acredita que ele passou dos limites? E por que isso acontece, né? Eu falo assim, tem muitas questões. Então, por exemplo, limite de quem? Né? E, por exemplo, qual foi o olhar? Eu acho que todo mundo tem a sua sombra e tem a sua luz. E falam que quanto mais luz, mais sombra. Então, quando a gente endeusa alguém nessa terra, a gente tem aí uma probabilidade de 100% de se decepcionar com ela. Nós mesmos estamos dando ferramenta para a pessoa ficar endeusada, é isso? Isso aqui no Brasil a gente teve vários exemplos, né, nos últimos anos de pessoas que foram endeusadas, ou seja, a gente deu poder para elas nos decepcionar. Mas só aconteceu porque a gente que levantou essas expectativas. Eu, por exemplo, tenho muitos alunos, né, pessoas que chegam e começam nesse movimento, te endeusando. Para com esse negócio. Sou humano, a gente está na mesma... Né, mas você acha que foi um deslize do Osho? Não, eu não acho que foi um deslize do Osho. Eu acho que ele tem a filosofia dele do que ele acredita. Que é uma coisa que você não precisa acreditar. É que você acabou de falar de certo e errado, né? Por isso que eu toquei nesse assunto. É igual o que a gente vive no Brasil hoje, de pessoas politicamente separados, né? De pai e mãe, de várias coisas. Eu não preciso adotar um caminho certo, né? Porque se eu adoto um caminho que é certo, eu vou assumir que os outros são errados. Quando a gente entra nesse movimento, é muito delicado. O que o Osho fez, como ele fez, é a forma dele fazer. Algumas coisas fazem sentido para mim.
outros não fazem. Eu acolho pra minha vida o que faz sentido. E o que não faz, Eu descarto. eu deixo com ele. Eu também tenho É a feito vida isso. dele. Mas é automático as pessoas julgarem. A gente cresceu. Entendi. A gente deixa pra ele, mas a gente deixa julgando, né? Deixa julgando. Vai, mas o meu julgamento vai junto. Porque existe um comportamento Padrão. padrão. Porque vivemos numa sociedade né? com regras. Exatamente. Então essa tem questão, situações que. E a gente entende também que, assim, uma coisa que faz mal para a sociedade e uma pessoa prega como certo pode influenciar uma multidão de pessoas. Sim. Uhum. Né? Eu entendo isso também. Essa responsabilidade do que eu tô falando agora para vocês é muito grande. Sim. Porque alguém pode tomar isso como verdade e aí levar isso para a vida toda. Sem dúvida. E não se desenvolve. Porque o que eu tô falando hoje para vocês é o que faz sentido para mim agora. Uhum. Daqui a 10 anos eu não sei o que faz sentido. Sim. Eu fazia parte, né, quando eu era religioso, de um conselho, a gente chamava de sumo conselho na igreja, que a gente excomungava outras pessoas. Caramba. Eu era responsável por isso. Por excomungar pessoas. A pessoa chegava lá, era 12 homens, a gente escutava a história do cara, ele pecou, ele pode ser expulso, ele pode ser anulado, o batismo dele. Eu era um desses homens que fazia isso. Você imagina, isso são alguns anos atrás. Meu pensamento era totalmente outro, o que eu dizia era outra coisa. Então hoje eu tenho muito cuidado com isso. Então primeiro eu vivo o que eu tô falando. Se isso faz sentido para mim, eu levo para o mundo. Se não faz, tá tudo certo. Eu tive a experiência, não fez, e eu vou continuar a minha vida. Sem dúvida. Eu Não, entendo perfeito. assim. Sim. Perfeito. Tá certíssimo. E aí, a gente vai fazer o ping-pong? Bora pro ping-pong, Eita, Cleiton. caramba, dá um frio na barriga esse negócio Vamos aí. lá. As duas vão fazer. Quem começa? Você começa. Você lá. finaliza. Cleiton é super livre. O Cleiton é? Caramba, é curioso. É amor. É. Olha eu respondendo. Você tá respondendo por ele, o ping-pong. Depois de toda a conversa. Sabe esse É movimento? impossível não falar. Mas eu acho que essa curiosidade vem dessa energia de amor. Sabe esse movimento que tá aqui dentro pulsando? E lembra que eu falei, amor pra mim é energia. Legal. É esse negócio pulsante, eu quero saber, eu quero viver, eu quero... Eu falo de uma palavra que quando eu conheci minha parceira, ela ficava apavorada quando eu falava, que era assim, eu adoro laboratórios. Vamos fazer um laboratório disso? Aí ela, como assim? Laboratório, eu só quero saber, quero fazer, é viver. Isso pra mim é sexualidade, isso pra mim é amor. É vida pulsante. Amor pra mim é isso, vida pulsante, energia. Bacana. Amizade é? É o bálsamo da vida. É o que deixa a vida muito mais gostosa. Sexo é? É necessário. É gostoso. Felicidade é? Felicidade é amor. É viver. A vida é? A vida é amor. É energia. É pulso. É movimento. Pra mim, vida é movimento. Maravilhoso. Muito bom. Vez da Natália. A minha vez é o seguinte, caramba. eu peguei um pedacinho, alguns trechinhos da música da Rita Lee, né? Até pra gente homenagear a Rita Lee, né? Daquela música Amor e Sexo, né? Então, eu vou falar aqui o trechinho e você fala o que você quiser. Uhum. Sexo é escolha, amor é sorte. Nossa Senhora. Acho que eu tenho sorte todo dia. A gente também. Que coisa boa, pra né? mim, todo mundo é amor. A gente é feito de amor. A gente pode não saber disso, não reconhecer isso. Mas todo mundo, nossa partícula, nossa célula é feita de amor. Então, se amor é sorte, eu tenho muita sorte. Muita sorte. Mas você já escolheu sexo também. Muito. Sim. E pra mim, sexo também pode ser amor. Né? É essa mobilização do Sim. amor na ação. Eu acho que depende muito do ambiente, do momento que você tá. Pode ser escolha, Pode que ser. também não tem problema nenhum você escolher sexo, né? O ruim é você fazer sem escolher, né? Bom, aí realmente. Ou você ser escolhido, né? Tá bom, vai, né? Sabe É uma coisa esse mesmo. interessante? Eu tinha dificuldade de ser escolhido. Eu achava assim? que, tipo, como eu cresci numa autoestima muito baixa, eu achava que quem me escolhia não tinha um bom Era gosto. louco. Bom gosto, era. Era louco. Mas essa mulher não tem bom gosto, não. Se ela me escolheu é porque ela não vale nada. Imagina. Ó, amor sem sexo é amizade. Sexo sem amor é vontade. Nossa. Amor sem sexo Então, é amor amizade, sem sexo cara. é amizade. Amor E sexo sem amor é vontade.
Sexo sem amor é vontade. Caramba, essa mulher é muito... Não, né? ela é profunda. Nossa, é né? maravilhosa. Eu passaria a noite conversando sobre isso. Amor hoje. sem sexo é amizade. Para aí. Caramba. Olha, eu gosto muito de uma amizade com sexo. Não, mas porque, na verdade, é assim, você pode amar, por exemplo, eu amo a Lu. Mas Mas a eu gente não vai tenho fazer sexo com a Lu. sexo. Mas poderia ter também. Poderia, a gente Poderia. não tem nenhum Eu não preconceito, tenho, mas a mas gente não poderia. tem desejo. uma Não pela tem outra. desejo, entendeu? Olha Mas, a nossa briga. aí, ó. isso. Mas realmente, um amor sem sexo é amizade. Ou não, pra É. você. Você não precisa ter sexo pra ter amor, Não. né? Por exemplo... Mas vira uma amizade, não vira. O que eu acho que o que a Rita Lee quis dizer aqui é. Vamos analisar a Rita Lee agora. Tô falando que esse negócio dá outro podcast. Exatamente, Só esse tema aí. exatamente. Não, o que ela quer dizer aqui é o seguinte: quando você se relaciona com alguém, independente se é homem ou mulher, mulher com homem, não interessa. O sexo, ele é natural daquele Sim. relacionamento, Sim. né? Porque senão Quando existe o desejo, senão vira né, carnal. amizade. É. Não, e também tem uma coisa, eu tenho que estar brincando, mas uma coisa muito séria é o seguinte: quando a amizade acontece o sexo, muda a natureza da amizade. Sim, muda. né? Muda. Por mais Normalmente que você fale- estraga. É, por, Não, nem sempre. por mais que você... Não, Não, por mais que você fale assim, ó... Porque às vezes alguém se apaixona, tá carente, Não, aí nem Não, sempre. ou quer levar pra outro lugar, aí vira um relacionamento amoroso. É. Mas nunca fica a mesma coisa. É isso verdade. é verdade. Eu concordo com você. Então, assim, eu acho legal esse interessante. questionamento. E também, assim, se você tem um amigo, muito amigo, e você decide fazer sexo, saiba que vai mudar. Sim. Não tem como falar assim, Você corre o mas risco de mudou perder o tanto amigo nossa ou amiga. amizade. Mudou mesmo, Mudou, cara, não tem mudou. como. Se a gente escolheu essa mudança. Exatamente. Só não pode escolher como vai ser a mudança, porque aí depois É isso aí. só a vida vai trazer. Ó, sexo sem amor é vontade. Nossa senhora. Né? Você Sexo faz sem sexo amor. sem amor é porque você tá com vontade. Ou você faz sexo sem amor por outro motivo, a não ser vontade. Pra você ter Não, uma... mas eu acho que vontade de ter prazer, vontade de me conectar com alguém, vontade de me divertir, eu acho que é isso mesmo. Mas isso. o amor tá presente, pelo tudo que você nos falou aqui hoje, o amor pra você sempre Pra tá mim, presente. sempre tá presente. Se eu tô Mas por mesmo exemplo, se é um Tantra é sexo isso. só por prazer... se eu faço sexo pro meu prazer, eu tô me amando. Ah, bom, é verdade. Tem amor. Ah. É verdade, é verdade. E o último trechinho aqui de Rita Lee. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. O que ela quis dizer Nossa aqui é Senhora. que o amor é sempre uma coisa mais romântica e o sexo é liberado. Eu vou ter que acrescentar mais uma depois dessa. Mas fala primeiro. Mas outro trecho da Rita Mas, Lee, ó, não, que você lembrou? Da Rita Lee que Ah. eu lembrei. Isso também, pra mim, é cultural. Porque quando a gente fala assim, sabe aquele negócio assim que às vezes fala assim, o tantra é aquele sexo suave, né, passivo. Não é verdade? Cara, eu posso fazer um sexo animal Pode, sendo no tântrico, Tantra. né, selvagem, primal, como eu gosto de chamar. Sexo primal também é tântrico. O que determina o sexo tântrico? Amor e consciência. Eu posso trazer amor e consciência em qualquer movimento. Então a gente sai desse movimento do amor é suave e o sexo é selvagem. Pode ter amor e sexo selvagem e transcendental. É outra coisa também que algumas Eu escolas... concordo com você. Eu também. Você concorda? Concordo. Acho Então. que essa texto aqui da Rita Lee talvez A não outra tenha é a conexão. seguinte, que Não, tem- porque você pode Só misturar. reflete nossa cultura. Sim, E com é bem certeza. cultural trazendo É bem bossa nova e cultural. carnaval, né? Não- Então, é totalmente. só reflexo da nossa cultura. É verdade, mas com certeza você pode ter amor com sexo carnavalesco, digamos, junto. E é Primal, muito bom. selvagem. E é muito bom. Bom já demais. Né? Porque Mas o amor com esse tipo de sexo é uma delícia. É muito mais gostoso do que só sexo por um prazer. A conexão de uma pessoa que você ama é bom demais, né? É. Vamos combinar, né? É. A melhor coisa é o sexo e É. o amor juntos, É. together. A outra que ela falou é amor é prosa, sexo é poesia. Você já acabou de dizer. É a mesma, É a mesma coisa. coisa, né? É a coisa da leveza, da coisinha assim É. romântica e uma coisa um pouco mais, né, carnal, digamos, É. né? Eu Essa acho que mistura é muito boa. esse movimento do amor e sexo, quando a gente traz consciência, a gente pode brincar. Eu levo muito essa brincadeira. Tem uma palavra É muito no confuso no ainda para as sânscrito. pessoas o amor e o sexo. É, muito, muito confuso. confuso, muito confuso. eu acho. Mas assim, eu gosto muito de trazer essa ideia de amor e sexo como tem uma palavra no sânscrito, né, que a gente usa muito no Tantra, de lila. Lila é como se fosse uma brincadeira. Aquela coisa assim, sem objetivo, só de brincar por brincar.
né, de entrar numa brincadeira só pra poder, vamos tocar só por tocar? Vamos descobrir o que é isso aqui? Se eu puxar aqui, o que acontece? Né? E assim, a gente vai nessa brincadeira assim, que isso pode começar bem brincadeira e pode levar para um sexo primal, um sexo selvagem, e pode voltar para uma coisa totalmente assim, Pura, sabe, né? transcendental, e tá tudo certo. Sim. Né? O problema é quando eu levo um como mal e o outro como bom. Um como espiritual e o outro como diabólico. Sacanagem. Sacanagem. Existe pra você alguma proibição do sexo entre um casal, um casal? Existe. Seja mulher com mulher, homem com homem. Existe alguma coisa que você fala, não, isso aqui eu acho que já ultrapassou um limite? Existe. Se faz mal para algum dos dois, né? Tem que estar dentro do... Se não tá, tipo, de acordo com os dois. Então, por exemplo, na terapia também a gente fala isso, né? A sexualidade é levada para um lugar ruim, que faz mal, quando um dos dois não quer, por exemplo. Quando um dos dois está sofrendo. Por exemplo, a gente vê muito hoje relacionamentos abertos, em que, tá tudo bem, no Instagram tá tudo bem, né? Mas lá dentro, talvez um tá fazendo só porque o outro quer e tá sofrendo pra caramba. Pra poder manter o outro do lado dele. Ou numa relação sexual, onde, por exemplo, um tá indo pelo tesão, o outro tá indo só pra poder agradar. Eu, por exemplo, já tive um relacionamento em que a mulher tinha dores na penetração, só que eu não sabia, porque ela aprendeu, né, com a mãe, que tinha que aguentar. É assim mesmo, minha filha. Eu passei a vida inteira fazendo isso e doeu a vida inteira, né? E agora, agrada seu marido. Isso é ruim pra mim. Sim. Né? Então, quando tá bom pros dois, faça o que fizer sentido pra vocês. Desde que isso faça bom pra aí todas as não tem pessoas limite. envolvidas. Sim. Perfeito, adorei. Olha, eu tô muito, muito feliz do nosso papo aqui, né, Lu? Muito feliz. Muito, eu acho que é um papo... Muito obrigada. Não, e é um papo que agrega, né? É um papo que abre a cabeça. Abre a cabeça. Expande. Expande, como orgasmo. Expande. Então, Tantra fez seu trabalho aqui. Sim, quebra porque... tabus, não Sim. é? A gente tem que pensar sobre os tabus. A gente tem que falar sobre isso. Tem que falar sobre isso, é né? Importante. E com naturalidade, sem se sentir desconfortável. E hoje... a gente fez isso aqui. A gente cumpriu, né? Por isso que a gente tá muito feliz. Muito bom. Eu amei. Você quer falar mais alguma coisa? Quer divulgar os seus canais? Quer falar do seu curso de novo? Olha lá pra aquela câmera. Olha pra verdade e Olha, fala. eu realmente quero agradecer mesmo muito vocês aqui, quem tá assistindo até agora, né? Porque para escutar esse finalzinho aqui, tem que ter gostado e continuado aqui. Mas olha, na divulgação eu vou colocar, vá até o final, porque é onde tá a melhor parte. Tem a Rita Lee no final. Junto com o Cleiton. Rita Lee e Cleiton, quer dizer, gente. Senhora. Então, assim, eu quero agradecer muito, porque essa oportunidade pode chegar no coração de uma pessoa. Né? Realmente é uma semente que a gente vai levando. Eu falo muito, vamos levar essa semente de amor e consciência para onde a gente conseguir. O Mundo Tantra tem essa proposta de levar amor e consciência. A prática, o prazer, o orgasmo vem como consequência. Mas se a gente conseguir plantar nessa pessoa que ele é amor, que ela é um rio de amor, que não precisa buscar lá, que tá tudo aqui. O Tantra fala muito isso. A gente já é o que busca no mundo. Só esqueceu disso. Tudo que existe no universo existe em mim. Eu tenho todos os minerais, aminoácidos, por favor, vitaminas. Repita para a câmera. A gente já é. Olha só, você já é o que você veio buscar no mundo. Você já é aquilo que busca no mundo. Só esqueceu disso. Você já tem, né? Você já tem tudo. Tá aqui dentro. Tudo. Só esquecemos. E o nosso trabalho como terapeuta, o nosso trabalho como vivência do Tantra é lembrar as pessoas disso. Porque se ela lembra, isso começa a desdobrar em várias outras buscas. Nossa, eu descobri que o meu braço pode sentir coisas diferentes. Então, meu outro também. Minha cabeça, meu pé. Assim com conhecimento. Por exemplo, quando eu saí da igreja, por exemplo, não que a igreja seja ruim, foi incrível para mim. Mas o mundo era desse tamanho. Quando eu saí, o mundo ficou desse, depois desse, depois desse. Então, o nosso trabalho é esse. Então, o meu convite não é nem de algum curso específico, porque tem curso toda semana, né? Todo mês tem curso. Formações de terapeutas, tem cursos para casais. Retiro para casal, retiro para solteiro. Tem atendimentos individuais, tem curso online de massagem tântrica, tem um monte de curso. Então, quem quiser... Tá tudo no teu Instagram. Tudo no meu Instagram, no meu YouTube. Repete o nome. A gente tem um YouTube chamado Mundo Tantra, canal Mundo Tantra. A gente tem um perfil do Instagram chamado Mundo Tantra BR, o Cleiton Salles HP, a gente tem TikTok, tem tudo isso. Então, a gente vai chegar, mas só vai chegar quando tocar.
em algum lugar e a pessoa começa a ficar ali. Então o convite é esse. Se tocou, se vibrou aqui dentro alguma coisa, falou assim, cara, esse cara é louco. Vem conhecer. Mas eu quero escutar um pouquinho mais desse povo que é meio piradinho, mas eu gostei. Eu quero mais. Vai lá. Fala comigo pelo direct, por uma mensagem, que a gente vai trocar uma ideia. Muito bom. Olha, a gente só tem a agradecer, né, Lu? Muito. Foi muito Cleiton... rico. Eu aprendi muito, né? E experimentei aqui um momento muito tântrico. No sentido de expansão. Não, e de expansão da mente, né? De você entender aonde você pode chegar com o teu próprio conhecimento, o teu próprio corpo, né? Então isso foi maravilhoso. Obrigada. Adoramos. Obrigada, viu? Cleiton. Quero voltar. Você é sempre muito bem-vindo. Quantas vezes puder. Sim, mas depois você vai voltar com a tua companheira aqui. Opa! Vai ser legal, hein? Vai ser nossa próxima. Nós 4, hein? Exato. Falar sobre relacionamento tântrico, falar sobre... Exato. Ela é psicóloga. A próxima. Então vai ser Tem maravilhoso. Vamos, na próxima ela vem junto. Ótimo. Tá? Ó, um beijo, obrigada. Gente, um beijo e até a próxima. Gente. Tchau, tchau.